A história começa com o protagonista, Hyun-sung, caindo do telhado. Ele está confuso, inconformado e sem entender como tudo isso chegou a esse ponto. Sung estava prestes a se formar, e aguentou tudo o que fizeram com ele até aquele momento. Ele não conseguia entender por que tal coisa estava acontecendo justo com ele. Mas de uma coisa Sung tinha certeza, ele tinha certeza de que nesse dia, cairia em um sono eterno. 3 meses depois, dentro do quarto do hospital, parentes tentaram convencer a avó a desligar os aparelhos, pois o Sung se encontra em um estado de coma vegetativo. A avó fica imediatamente agitada, sem acreditar que estão realmente sugerindo que ela deva desistir de seu próprio neto. Momentos depois, a vovó segura a mão de Sung, inconformada, e sem conseguir entender como seu netinho acabou nesse estado. Ela implora para que ele acorde, mas nada acontece. Inconsciente para ela, Sung podia ouvir tudo o que estava sendo dito ao seu redor, mas não importa o quanto ele estivesse tentando, sua voz não conseguia alcançá-la. Mesmo assim, ele se manteve confiante, acreditando que acordaria logo, pois em todos esses anos, ele nunca ficou doente por muito tempo. Mas nesse mundo obscuro, nada aconteceu como ele desejava. Dias depois a vovó voltou ao hospital. Ela estava ainda mais triste do que antes. As enfermeiras continuam incentivando-a novamente a desligar os aparelhos, mas a vovó permanece firme em sua posição. Ela segurou a mão de Sung, e enquanto chorava, afirmou que nunca desistiria dele. Ela implorou para que ele desse pelo menos um único sinal de vida, chegando a gritar em desespero para que ele se mexesse. Mas não importa quando Sung quisesse confortar a vovó, ele não conseguia esboçar nenhuma reação. Um tempo indeterminado depois seu irmão foi ao hospital. Já fazia tanto tempo que Sung estava nessa situação, que a noção de tempo foi completamente perdida para ele. Seu irmão estava cabisbaixo. Ele confessou que não sabia por quanto tempo ainda poderia aguentar, pois os caras que fizeram isso com Sung, agora estavam fazendo o mesmo com ele. Ao mesmo tempo a vovó começou a trabalhar em um restaurante para pagar as contas médicas, e acabou machucando as costas de tanto trabalhar. Em agonia, ele confessa que se for para continuar assim, ele prefere que seu irmão morra logo, pois se Sung tivesse morrido, talvez eles não tivessem que suportar e sofrer tanto. E aos prantos, ele implora para que seu irmão acorde logo e se levante. Infelizmente para ele, Sung perdeu a esperança até mesmo de morrer. Ele não consegue nem derramar lágrimas, então como ele poderia morrer ou acordar quando quisesse? Com o passar do tempo, Sung começa a delirar, acreditando que tudo isso não passar de um sonho realista, e que ele acordará em breve. 3 anos depois, Sung percebe que seu irmãozinho, Hyunjin, não o visita há bastante tempo. Ele se pergunta se ele está conseguindo resistir. Enquanto isso, as enfermeiras comentam sobre como a avó de Sung desmaiou e não poderá mais visitá-lo por um tempo, as deixando livres para usar a sala dele para assistir TV com o volume alto. Ouvindo tudo isso, Sung só conseguia sentir raiva. As pessoas que deveriam estar prezando por sua vida, e o hospital que estava recebendo o dinheiro que sua avó se machucou para obter, estavam tratando sua situação com leveza e descaso. Ele se lembrou de Park Min-cheol, e todos os outros que tornaram sua vida insuportável, incluindo os professores corruptos que foram comprados por esses alunos. Se ele, por algum milagre pudesse voltar no tempo, Sung jurou que destruiria todos eles um por um. Enquanto se afogava em seu ódio, Sung começou a esquecer cada vez mais das coisas boas em sua vida. Ele estava alucinando com a vingança implacável e brutal que ele aplicaria sobre eles, mas esse simples ato não seria o suficiente. Apenas espancá-los até a beira da morte estava longe de satisfazê-lo, pois eles não teriam sofrido mais do que sua avó. Ele precisaria ser ainda mais implacável, ainda mais ardiloso e brutal do que conseguia imaginar. Portanto, não importa o método que ele precise usar, ou os meios, Sung não permitirá que eles se levantem novamente. Ele fará todos eles sofrerem mais do que ele sofreu, e destruirá tudo que eles prezam e pensam ser importantes em suas vidas. 7 anos já havia se passado, e Sung, completamente afogado em seu ódio, finalmente concebeu o plano perfeito para exterminar todos que fizeram isso com ele. Mas, quando completou 10 anos em coma, ele finalmente percebeu que tudo isso não passava de uma fantasia. Qualquer um já teria melhorado depois de tanto tempo, mas ele permanecia preso nesse pesadelo, sozinho, sem conseguir se mover ou falar. Ele estava tão exausto depois de tanto tempo, que nem se lembrava mais da última vez que recebeu uma visita. Sung implorou para qualquer um que pudesse ouvi-lo, terminar com esse sofrimento. E neste momento,
ele abre os olhos, para ser recebido por si mesmo, falando consigo mesmo. De alguma forma, isso o deixa aliviado e feliz, finalmente ele não estava mais sozinho. No entanto, antes que ele pudesse processar o que disse a si mesmo, ele percebe que já amanheceu, e que ele estava de volta à sala de aula, com o mesmo quadro negro e as mesmas pessoas barulhentas. Ele presume que está sonhando como da última vez, e belisca a própria bochecha, mas isso não é o suficiente para convencê-lo, e ele usa um lápis para aumentar ainda mais os estímulos de dor, finalmente chegando à conclusão de que realmente não era um sonho. Sung fica abalado e surpreso ao perceber que realmente voltou no tempo, mas tem seus pensamentos interrompidos por um grito raivoso. Um valentão estava importunando alguém por ter feito algo que ele julgava como mal feito. Ao mesmo tempo, choque estava estampado no rosto de Sung, pois ele percebeu que essa situação era o ponto de partida para todo o sofrimento que caiu sobre ele. Sem hesitar, Sung se levanta e manda o valentão parar. O valentão, que agora tinha sua atenção voltada para Sung, acha a situação interessante e engraçada. Ele começa a ofender e insultar Sung, querendo tratá-lo da mesma forma que estava tratando seu alvo anterior. No entanto, antes que ele pudesse completar seus insultos, Sung o acerta em cheio, conectando seu punho com força no rosto dele. Sung estava animado demais para esperar ele terminar de falar. Ele finalmente estava de volta ao momento que tanto ansiou durante 10 longos anos. De repente, a cena muda e somos levados ao dia em que tudo mudou na vida de Sung. Ele ainda conseguia se lembrar claramente de tudo o que havia acontecido. Park Min-cheol estava ouvindo a aula desinteressadamente enquanto jogava no celular. Ele é completamente vidrado naquele jogo, além de ser o típico valentão que gosta de intimidar os que estão à sua volta. O objetivo dele era subir ainda mais o nível do seu personagem. No entanto, como sempre, ele quer encontrar meios de obter todos os benefícios sem se esforçar, e por isso colocou Lee Jung-min em sua mira. Lee Jung-min era o melhor aluno da classe, e Park Min-cheol acreditava que ele também seria um excelente jogador. Daquele dia em diante, Lee Jung-min foi obrigado a upar a conta de Park Min-cheol, e isso resultou na queda abrupta de suas notas. Como se isso não fosse o suficiente, Park Min-cheol também exigiu que Lee Jung-min usasse sua mesada de bom aluno para comprar itens no jogo, deixando o garoto em uma situação ainda mais complicada. A situação progrediu ao ponto de Lee reunir sua coragem e pedir para Park Min-cheol fazer isso por conta própria. No entanto, as coisas não se seguiram como Lee havia planejado, e naquele dia, Sung presenciou pela primeira vez a violência sendo cometida diante de seus olhos. Sung não queria causar nenhum problema, mas ele se lembrou que Lee o ajudava gentilmente às vezes com seus estudos. O garoto era tão gentil, que não se importava de explicar mais de uma vez se fosse preciso. Sung simplesmente não conseguiu assistir enquanto Lee era espancado sem nenhum amigo para ajudá-lo. Quando ele avançou para intervir, outro aluno tentou impedi-lo, o avisando para não mexer com Park Min-cheol, pois isso era o mesmo que cavar a própria cova. Sung sabia do que ele estava falando, mas ele sempre foi bom nos esportes, e não ficaria atrás na hierarquia masculina da sala. Além disso, o nome de Park Min-cheol não o intimidava. Portanto, ele avançou com confiança e mandou Park Min-cheol parar. O professor chegou logo em seguida, e a situação foi mais ou menos resolvida, com cada um indo para o seu lado. No entanto, daquele dia em diante, a gangue de Park Min-cheol começou a transformar a vida de Sung em um verdadeiro inferno. Todos os dias, ele era arrastado e espancado por eles, sem um único dia de descanso para se recuperar. Até mesmo suas noites foram comprometidas, já que ele se viu na mesma situação em que ele estava, sendo obrigado a jogar e upar os personagens da gangue. Sung se viu realmente desesperado, e não havia outra palavra para descrever aquela situação, além de palavrões. De volta ao presente, na sala de aula, todos estavam completamente chocados com o que Sung havia acabado de fazer, e Park Min-cheol também estava congelado, sem conseguir acreditar que foi atingido assim na frente de todos. Quando ele se virou para revidar, Sung agarrou sua cabeça e a esmagou com tudo na mesa. O golpe foi tão forte que até as pernas de Park ficaram trêmulas. Ele nem sequer sabia o que tinha acabado de acontecer, quando Sung o segurou novamente e conectou outro golpe com tudo em seu rosto. Os amigos de Sung estavam incrédulos, chocados, e sem conseguir acreditar que Sung tinha um lado tão feroz nele. Enquanto isso, Sung só conseguia pensar nesse momento e nessa situação, pois isso estava mais do que gravado em sua mente. Ele sabia que Park Min-cheol tem um estilo de luta único que depende do seu físico,
Portanto, ele não está acostumado a apanhar. Sendo assim, se Sung conectasse o primeiro golpe, Park Min-cheol estaria fadado a não conseguir revidar, e eventualmente entraria em colapso. Sung havia repassado tantas vezes essas cenas em sua mente durante o seu coma, que ele já havia calculado o tempo em que Park tentaria atacá-lo, agarrando assim seu cabelo e o acerto em cheio na mesa. E agora que conseguiu a iniciativa, Sung não deixaria isso escapar por nada. Ele acertou Min-cheol mais uma vez, o agarrando antes que ele pudesse escapar, e o derrubou com tudo jogando contra a parede. Sung havia simulado tudo milhares de vezes em sua mente, incluindo o próximo movimento. Antes que Min-cheol pudesse reagir, Sung o acertou com tudo mais uma vez. Park não poderia nem começar a imaginar o quanto Sung esperou por esse momento. Sung estava tão empolgado que ele não estava mais ligando para as consequências. Se Park levantasse o rosto, Sung chutaria, e se ele bloqueasse com o braço, Sung o quebraria. No entanto, antes que Sung pudesse causar ainda mais danos, uma cadeira veio voando em sua direção, uma cadeira que ele facilmente desviou. Eram os amigos de Min-cheol, que já chegaram mandando Sung parar com o que estava fazendo. Sung, ainda calmo, perguntou o que eles fariam se ele não quisesse parar, deixando o grupo de valentões tão confusos, que eles até pensaram que Sung pode ter enlouquecido. Jung Min-woo, novato da gangue, começou a pensar que tudo parecia muito estranho, pois Sung deveria imaginar que eles iriam intervir, e mesmo assim não parecia assustado. Na verdade, ele nem parecia estar nervoso com a situação. No entanto, antes que Min-woo pudesse terminar seus pensamentos, Kang Selka avançou. Esse era de longe o oponente mais problemático para Sung, pois Min-cheol só era o líder por tomar a iniciativa e intimidar os outros, mas se tratando de força, Kang não perdia para ninguém. Mesmo sabendo de tudo isso, Sung permaneceu calmo e encarou Kang tranquilamente, esperando o momento certo para fazer o seu movimento. Infelizmente, nesse momento, uma garota correu até a sala e avisou que o professor estava vindo. Jung Min-woo chamou o grupo para sair, mas antes de partir, Kang encarou Sung e o avisou que as coisas ainda não haviam acabado, e que ele iria atrás de Sung assim que a aula terminasse. Sung, por outro lado, permaneceu calmo e em silêncio enquanto observava o grupo de valentões sair da sua sala. Durante a aula, Min-cheol estava apático, ele só conseguia se lembrar de levar o primeiro soco, e depois, de alguma forma ele já estava sendo espancado. Quanto mais pensava sobre isso, mais furioso ele ficava. Ele não conseguia acreditar que foi humilhado na frente de todos por Sung, o nerd da sala. Ele começou a pensar que em breve seus amigos se reuniriam, e Sung não teria mais chance de se achar. Durante seus pensamentos sobre o que aconteceu, ele começou a acreditar que se não tivesse levado o primeiro golpe, não teria perdido para um nerd qualquer, e que tudo isso só aconteceu porque ele estava muito confiante e com a guarda baixa. Min-cheol também se lembrou de como mesmo Sung sendo o presidente da turma, intervindo de vez em quando, ele nunca cruzou a linha, e por isso ele nunca teve que lidar com Sung. Mas agora era diferente, agora Sung havia mais do que apenas cruzado a linha, e quando a aula terminasse, ele deixaria Sung à beira da morte. Enquanto isso, em outra sala, Kang e seu grupo estavam ansiosos reclamando sobre como o professor estava dando aula até o último minuto, enquanto tudo o que eles queriam era que essa aula acabasse mais cedo. Jung Min-woo, por outro lado, estava mais pensativo sobre o estado de Sung. Ele pensou que as coisas seriam facilmente resolvidas quando eles apareceram, mas Sung os encarou tranquilamente sem medo. E isso não saía da sua cabeça. No entanto, não importa o que Sung estivesse planejando, ele humilhou todos eles em público, e eles não podem permitir que ele saia impune, ou todos vão começar a pensar que podem fazer o mesmo. Portanto, eles devem pisar nele com força, para mostrá-lo onde é seu lugar. E quando eles terminarem, Sung não terá nem coragem de olhá-los nos olhos. Kang, que era muito mais simplório, só conseguia se revoltar com a atitude de Sung, pensando em como iria arrebentar ele quando a aula terminasse. Quando a aula terminou e o professor saiu, Min-cheol se levantou no mesmo instante para lidar com Sung, mas para sua surpresa o pé de Sung já estava voando em sua direção, o derrubando mais uma vez. Antes que Min-cheol pudesse cair no chão, Sung segurou sua cabeça para evitar que ele desmaiasse imediatamente, e disse cara a cara com ele, que eles devem continuar de onde pararam. Min-cheol estava perplexo, se perguntando por que Sung está tão determinado em brigar com ele, mas antes que ele pudesse terminar seus pensamentos, Sung o acertou mais uma vez.
Ao mesmo tempo, a aula na sala dos valentões terminou, e eles imediatamente se levantaram e foram direto para a classe de Sung. No entanto, assim que chegaram, ficaram chocados ao ver várias pessoas se reunindo do lado de fora. Young Min-Hu imediatamente percebeu o que estava acontecendo, e furioso, eles correram imediatamente para a cena. Mas ao chegar na classe de Sung, eles ficaram chocados ao ver que o rosto de Min-Cheol já estava completamente machucado, e ficaram ainda mais surpresos, quando Sung os cumprimentou tranquilamente dizendo que eles estavam atrasados. Vendo que ele conseguiu espancar seu colega de classe, Kang investiu contra ele, mas mal sabia ele que Sung havia simulado essa cena infinitas vezes quando estava em coma nos últimos 10 anos, e não tinha problema em lidar com Park Min-cheol. O maior problema que ele tinha era esse cara, Kang Seok. Era fácil para ele bater em Park Min-cheol, mas ele não conseguia encontrar uma maneira de vencer esse cara com a força que tinha no momento. Então, o que fazer para resolver isso? A resposta é simples: fazer coisas que ele não conseguia pensar em fazer antes, ou não tinha coragem. Ele só precisava pegar um pedaço de metal e golpeá-lo na têmpora de Kang, porque jogar limpo é irrelevante nesse momento, e para alcançar sua vingança, ele não tem motivo, nem tempo para ser exigente com seus métodos. Sung segue com outro golpe, pois não importa qual tipo de treinamento Kang tenha feito, ele com certeza não consegue lidar com um soco de ferro. Agora que Kang perdeu a consciência, Sung jogou o lixo de volta para eles, deixando os outros valentões completamente chocados. Antes que eles pudessem processar o que aconteceu, Sung aproveitou a oportunidade para acelerar, e usando todo o seu peso, ele derrubou o próximo. Sem dar chance dele reagir ao próximo ataque, Sung o martelou com ferocidade. Ele estava tão focado, que não se importava se Young Min-Hu iria atacá-lo por trás, pois é mais fácil terminar de uma vez por todas com esse, do que vencer uma batalha em que está em menor número. Com isso, ele deixa mais um valentão todo ensanguentado e inconsciente no chão, sem qualquer remorso ou pena. Infelizmente, ao fazer tanto esforço e lidar com esses caras, ele percebeu que seu corpo não está em forma o suficiente para seguir seus planos. No entanto, ele não pode parar aqui, não agora, pois ainda resta um idiota. Young Min-Hu estava estupefato demais para se mover, pois estava completamente surpreso com a força de Sung. E nesse momento, ele percebeu que Sung era forte o suficiente para ficar fora dos alvos dos valentões. Agora que ele testemunhou com seus próprios olhos Sung parado diante dele, ele começou a vê-lo como um monstro. Min-Hu sabia que não conseguiria vencer Sung sozinho. E agora que ele estava dentro do alcance do soco de Sung, ele não conseguia nem impedir suas mãos de tremer. Quando Sung foi atacá-lo, ele recuou, mas por sorte de Young Min-Hu, o professor chegou, e conseguiu interromper a briga antes que sua cara fosse quebrada. Com esse resultado, Young Min-Hu recuperou seu sorriso, pois 3 alunos estavam em um estado miserável, e a instituição não poderia permitir que as coisas terminassem assim. Ele tinha certeza de que Sung estava em apuros. Na sala do professor, o professor repreende Sung, dizendo que existem limites, enquanto planeja evitar suas responsabilidades como orientador, e colocar toda a culpa em Sung. Mas antes que ele pudesse terminar suas ameaças, Sung calmamente diz a ele que não há necessidade dele exagerar, porque não é como se este fosse o primeiro incidente de violência na escola. Ouvir isso deixou o professor perplexo. Portanto, Sung disse a ele para fazer o que ele sabe fazer de melhor, e usar aquela habilidade dele para enterrar o caso sem falar nada. Ouvindo isso, o professor reagiu violentamente, exatamente como Sung esperava. Essa é a razão pela qual ele morreu, não apenas por causa do assédio dos valentões. Os adultos covardes, que estavam ocupados fingindo não ver nada, também tiveram grande participação nisso. Ele se lembra claramente de como Young-Oh, o orientador da primeira aula, vivia como um lixo, que nem sequer poderia ser chamado de ser humano. Então, antes que Yang-Shu pudesse bater nele novamente, ele o aconselha a baixar a voz. E que se ele não o fizer, não poderá evitar contar aos outros que ele tem recebido subornos dos pais, especialmente dos pais de Young Min-Hu. E se isso não for o suficiente, há outras coisas que ele pode dizer, como por exemplo, um caso com a professora de inglês. Agora que Hyun-Sung vê que suas palavras finalmente entraram na cabeça de seu professor, ele diz a ele para parar de palhaçada e o chama de pedaço de estrume. Na vida anterior de Sung, depois de suportar o bullying, ele finalmente tomou uma decisão. Ele sabia que não era uma solução tão boa,
mas foi procurar o professor pensando que precisava do apoio de um adulto. No entanto, o professor não fez muito, acreditando na justificativa de Park Min-cheol de que eles estavam apenas brincando um pouco, e como Hyun-sung tem uma aparência séria, ele deve ter interpretado isso como bullying. Por esse motivo, eles acabaram resolvendo o assunto assim. Enquanto Hyun-sung suava como louco, pois sabia o que aconteceria em seguida depois de sair do escritório do professor, devido ao que acabará de fazer, eles estavam ainda mais irritados do que antes, e Park Min-cheol ordenou que Hyun-sung os seguisse. Pouco depois, Hyun-sung estava sendo espancado pelo grupo enquanto xingava seu professor, pois ele o decepcionou. Sung pensou que o professor era apenas ignorante e acreditava nas mentiras dos valentões. No entanto, enquanto estava sendo espancado, ele viu seu professor, e como o professor viu a violência com seus próprios olhos, Hyun-sung acreditava que o professor perceberia a gravidade da situação e definitivamente o ajudaria. Mas suas suposições estavam totalmente erradas, pois o professor apenas fingiu não ver sua situação, e se voltou para o outro lado. Com isso, Hyun-sung percebeu que seu professor, Yang Cheol, era um covarde, e ele só descobriu mais tarde que ele também é um canalha que costumava aceitar dinheiro dos pais, e os pais de Young Min-woo eram uma das suas fontes de renda. Sendo assim, esse professor não tinha intenção de resolver esse assunto desde o início. Depois disso, ele fez o seu melhor para resolver essa questão, mesmo que tivesse que fazer isso sozinho, mesmo sabendo que não conseguiria vencer essa luta. Balançando o punho, ele lutou para escapar dessa realidade infernal. E naquele dia, a violência foi particularmente intensa. No entanto, com sua retaliação, os pais de Min-woo tiveram a audácia de reclamar do que aconteceu com seu filho, fazendo com que sua avó se desculpasse com eles. Ao mesmo tempo, Young Min-woo o culpa felizmente por causa do que aconteceu, revertendo completamente a situação contra ele, devido à intervenção dos adultos. Era uma área onde ele não podia fazer nada sem seus pais, mesmo no comitê de violência escolar. Ele sofreu a punição sozinho, e a gangue de Park Min-cheol passou por sua vida escolar sem problemas. Foi só ao entrar em coma, que ele percebeu que não pode buscar vingança apenas com força física, a intervenção de adultos também deve ser completamente resolvida, para que ele possa se vingar no verdadeiro sentido da palavra. De volta ao presente, com o rosto de Yang Shu cheio de choque e raiva com o que Hyun-sung acabou de dizer, ele tenta desprezar a situação, pensando que Hyun-sung estava blefando. Infelizmente para ele, Hyun-sung estava mortalmente sério, enquanto o aconselha a pensar cuidadosamente antes de dizer qualquer palavra a ele daqui para frente. E para tirar todas as dúvidas de Yang Cheol, Hyun-sung conta a ele que sabe que ele foi apresentado aos pais de Young Min-woo por um aluno mais velho da universidade, e que ele cuidava de Young Min-woo antes mesmo dele entrar na escola. Como recompensa por isso, ele recebia um pagamento mensal. Além disso, ele tem um caso com a professora de inglês, uma mulher casada com 3 filhos, e eles frequentemente iam a um hotel chamado M. Ao ver o rosto de Kim Jong-chul, Hyun-sung sabe que ele finalmente percebeu que ele não está blefando, então ele pergunta a ele se deveria continuar. Yang Cheol está tão surpreso com isso, que não consegue nem responder, então Hyun-sung continua insultando, criticando Yang Cheol por ter levado uma vida tão suja que isso nem sequer é a ponta do iceberg. Se todas as suas práticas ilegais forem reveladas, sua vida como professor será difícil, então ele o aconselha a não considerar suas palavras levemente. E que se ele continuar agindo assim, ele próprio terá que sair desta escola, pois Hyun-sung ainda vai esmagar sua vida, deixando Yang Cheol perplexo demais para sequer pensar em responder. Hyun-sung sabe de tudo isso, pois, quando ele estava no 3º ano, os assuntos pessoais de Yang Cheol foram revelados. Sua esposa foi à escola, deu um tapa nele, o xingou, e assinou os papéis de divórcio. Mais tarde, descobriu-se que a família de Yang Cheol era relativamente rica, e também havia rumores de que tudo que poderia ser chamado de propriedade pertencia à sua esposa. Portanto, se isso for verdade, Hyun-sung tinha certeza de que o caso de Yang Cheol será o que mais vai afetá-lo. E é por isso que Hyun-sung estava tão certo de que essa chantagem daria certo. Depois que Yang Cheol processou completamente em que circunstâncias ele estava, ele se desculpou com Hyun-sung e perguntou o que fazer. Sem hesitações, Hyun-sung disse a ele que, se ele quer calá-lo, deve manter a mesma atitude com a qual tem vivido. Essa declaração confunde Yang Shu, então ele pede para que Hyun-sung esclareça.
Hyun-sung afirma que ele deve continuar vivendo como um lixo no futuro, e permanecer apenas como um espectador ocioso nos assuntos dos alunos, enterrando-os quando necessário, mesmo sabendo que está errado. A única coisa que vai mudar é que agora, ele fará isso por ele e impedirá que esses incidentes explodam, independentemente dos meios ou métodos usados, e se ele seguir as instruções até o dia da formatura, nunca terá seus segredos revelados. Com isso, ele entendeu o que Hyun-sung quis dizer. E como ele é um covarde, ele abaixa a cabeça, dizendo a Hyun-sung que vai fazer o seu melhor. Depois dessa doce interação, Hyun-sung sai do escritório. Agora, andando pelo corredor enquanto pensa em seus planos, ele revela que essa é apenas a primeira carta que ele pensou antecipadamente, e que ele precisa se apressar para a próxima. No entanto, por enquanto, ainda há algo que ele precisa fazer. Enquanto isso, Young Min-woo está tendo um acesso de raiva em sua sala de aula, pensando que ele é o cara, sem perceber que ele é apenas um pedaço de estrume humano. Ele ameaça Hyun-sung em voz alta, sabendo que ele não está por perto, e tenta agir durão, já que ele sabe que Yang Cheol está recebendo dinheiro de seus pais. Ele assume que ele vai expulsar Hyun-sung. Sendo assim, ele tem certeza de que não terá que se encontrar com Sung novamente, e não terá que quebrar a cabeça pensando em como lidar com ele, porque, para ser honesto consigo mesmo, ele está com muito medo. Mas ainda assim, para evitar que outros façam o mesmo, ele se exalta e joga uma mesa pela sala ameaçando a todos, porque ele acredita ser o predador da escola, e nunca permitirá que seu status despenque. Depois de toda essa atuação durona, ele se senta, ainda pensando ser o cara. Portanto, ele tenta convencer a si mesmo de que o que aconteceu deve ser uma coincidência, e que se ele encontrar Hyun-sung novamente, ele tem certeza de que conseguirá destruí-lo facilmente. Mas antes que ele possa se enganar, Hyun-sung abre a porta e o chama, surpreendendo Young Min-woo imensamente. Hyun-sung diz a ele que eles devem terminar o que estavam fazendo, deixando Young Min-woo aterrorizado. Em seguida, seu rosto se choca com o punho de Hyun-sung, derrubando-o completamente no chão. E assim que ele olha para Hyun-sung novamente, ele vê apenas um demônio se aproximando dele. Mas antes que ele possa reagir, os pés de Hyun-sung já estão em seu rosto, e antes que ele possa desmaiar, Hyun-sung o puxa para mais perto, golpeando-o repetidamente, impedindo de dizer qualquer coisa ou pedir ajuda, o que é impossível para ele no momento. Enquanto Hyun-sung aproveita cada momento disso, Young Min-woo está quase alucinando. Ele esperava que alguém o salvasse. Então, depois de procurar por todos os lados, ele viu Yang Cheol olhando para eles pela janela. Ele estava convencido de que isso logo acabaria. Mas, para sua surpresa, Yang Cheol apenas fingiu não ver a situação. E para aumentar ainda mais seu desespero, Hyun-sung o aconselha a não esperar nem um pouco de ajuda, pois ninguém nesta escola o ajudará. Há 5 minutos, Yang Cheol estava tremendo freneticamente em sua cadeira, ao mesmo tempo estava em profundo pensamento por causa do que Hyun-sung acabou de dizer a ele. Ele tenta convencer a si mesmo de que este incidente está além de suas habilidades. Claro, a escola não queria que a situação escalasse, mas se ele não punir Hyun-sung adequadamente, os pais das vítimas vão criar um alvoroço com isso. Os pais de Young Min-woo, em particular, nunca vão fechar os olhos quando se trata do filho deles, e como são pessoas ricas que possuem vários complexos residenciais e são figuras conhecidas em Jisan, eles não economizam em apoio financeiro necessário para a escola. A renovação da escola foi recentemente concluída por meio de sua doação. Como seus assuntos são especialmente tratados pelo diretor, não há como negar que a influência deles deve ser forte. Mais do que tudo, o maior problema é que ele também recebeu dinheiro deles. Uma vez que eles começarem a fazer disso um escândalo, mesmo alguém como ele não será capaz de fazer nada. Com todos esses problemas se acumulando contra ele, ele entrou em pânico enquanto pensava em uma solução. Portanto, ele chegou a uma solução para tirar Young Min-woo dessa situação, já que Hyun-sung ainda não mexeu muito com ele. Se ele convencer bem os pais dele, eles podem ficar de fora deste caso específico. Afinal, aqueles ratos são apenas amigos do filho deles. Se ele encontrar Hyun-sung e pedir para ele, pelo menos, não mexer com Young Min-woo, a situação não será a pior possível. Finalmente, tendo um plano infalível, Yang Shu não hesitou em correr e encontrar Hyun-sung, mas assim que ele chegou à sala de aula deles, percebeu que era tarde demais. Então, quando Young Min-woo olhou para ele, ele apenas fingiu ignorância.
Porque ele sabe que será o fim para ele assim que seu relacionamento com a professora de inglês for revelado. De volta ao presente, Hyun-sung não havia terminado de lidar com Young Min-woo. Ele ainda estava enfurecido, porque se lembra deles olhando para ele com desprezo, intimidando diariamente ao longo dos 3 anos do ensino médio, e o humilhando. Esses bastardos costumavam culpá-lo, dizendo que ele estava nessa confusão porque era fraco. No entanto, vê-los tremendo assim quando ele mal começou, o enche ainda mais de raiva, porque agora ele não tem escolha a não ser soltar Young Min-woo para evitar matá-lo instantaneamente. Enquanto Sung voltava para o seu lugar, todos olhavam para ele com emoções complexas. Sung olhou para o estado de Young Min-woo, apenas para ver o quão idiota Young Min-woo era, e ele fez tudo isso sabendo que se simplesmente não mexesse com Young Min-woo, o resto dos caras poderiam ser resolvidos facilmente. Mas se ele fosse escolher seus oponentes em sua vingança, ele não teria socado Park Min-cheol no momento em que voltou. Em vez disso, ele teria escolhido viver uma vida pacífica, evitando aqueles bastardos. No entanto, após passar por sua vida infernal como um paciente vegetativo, ele só sonhava com sua vingança intensa, e este foi o resultado disso. Com isso, Hyun-sung sabe que logo haverá um alvoroço. O diretor, que disse que transformaria a escola em uma instituição de prestígio, fará o possível para puni-lo por este incidente. E dezenas de testemunhas o viram fazendo tudo isso. Ele não será capaz de impedir, mesmo que tente. E se ele não conseguir lidar sequer com a escola, ele não será capaz de sonhar com a vingança que está tentando obter, pois isso é apenas o começo. Pouco depois, a equipe do corpo docente se reuniu, com Hyun-sung sentado à mesa para discutir os acontecimentos. O diretor afirmou que não toleraria este incidente e perguntou aos professores se eles viram os rostos das vítimas, ao que eles responderam que sim. Eles concordaram em punir Hyun-sung por este incidente. Quando a professora de inglês foi dar sua opinião severa sobre o caso, Yang Cheol, incerto, tentou dar sinais para ela parar, mas vendo que não funcionava, ele se adiantou e disse a eles que é verdade que Hyun-sung estava errado. Mas por meio de suas observações como professor tutor da seção 1, a causa do incidente foi as vítimas, incluindo Park Min-cheol. Ouvir Yang Shu discordar deles deixou o diretor confuso. Ele pede para esclarecer, ao que Yang Shu faz, e explica a eles que há muitos estudantes que dizem que a gangue de Park Min-cheol intimida os alunos regularmente. Então ele estava planejando pegá-los em flagrante e puni-los adequadamente. Mas o estudante Hyun-sung deve ter sido incapaz de suportar a intimidação e fez o que fez. Ele acrescenta que o estudante Hyun-sung foi uma vítima antes de ser um agressor. Se eles punirem Hyun-sung assim, estarão fazendo algo que um professor não deveria fazer. Mas mesmo com isso, o diretor diz a ele que uma punição é necessária. Yang Shu não tem escolha senão responder enquanto eles esquentam a discussão. O diretor está fazendo isso porque ele tem plena consciência de que os pais de Young Min-woo não vão deixar essa questão passar. Então, para aliviar a raiva deles, ele deve punir os alunos perpetradores se quiser tornar a escola uma instituição prestigiosa. Ele precisa manter laços estreitos com os poderosos. Portanto, com essa crença, ele decide convocar um comitê de revisão daqui a uma semana, onde eles decidirão como punir Hyun-sung. Ele ordena ao professor que controle esse problema para que os rumores sobre isso não se espalhem. Além disso, ele declara que o aluno Hyun-sung será suspenso até a reunião do comitê de revisão. Após dar as ordens, ele aconselha Hyun-sung a pensar no que fez de errado enquanto não estiver na escola. Depois disso, ele deve comparecer à escola com seus pais em uma semana. Esse resultado só deixou Hyun-sung ainda mais feliz, pois tudo isso estava de acordo com seu plano. Então, ele se levantou e saiu do local, mas antes que pudesse voltar para sua sala de aula, Yang Cheol alcançou e explicou que fez o seu melhor e tentou ficar ao seu lado. No entanto, esse gesto patético só fez Hyun-sung rir dele, e pensar ainda menos dele. Ainda assim, Hyun-sung disse a Yang Cheol que sabe que ele fez o seu melhor. No entanto, ele também o questiona sobre saber desde o início que Park Min-cheol vinha intimidando os alunos, e olhando para ele com desdém, Sung o aconselha a sempre se lembrar de que, até ele se formar nesta escola, ele deve fazer o seu melhor em prol de Hyun-sung, independentemente dos meios ou métodos usados. Essa é a única maneira de impedi-lo de falar. E, é claro, ele também vai despedaçar a vida da professora de inglês, se ele falhar, o avisando para não testá-lo. Com isso, Yang Cheol não tem escolha senão aceitar seu destino.
Hyun-sung seguiu seu caminho enquanto cerrava os dentes, pois, se dependesse dele, ele adoraria destruí-lo ali mesmo. No entanto, Yang Cheol não é seu verdadeiro objetivo, então ele não pode descartar uma carta útil imediatamente por causa de sua raiva. Pelo menos, ele precisa dele até estabelecer suas bases na escola. Uma semana a partir de agora é o momento em que ele vem pensando e planejando há uma década. Quando chegar a hora, o diretor ficará surpreso com a situação que se desenrolará completamente diferente do que ele está esperando. Poucos momentos depois, Hyun-sung está caminhando por uma rua em direção à sua casa, um complexo residencial multi-apartamentos escandinavo que custaria apenas 50 milhões. Se não fosse pelo dinheiro do seguro que receberam após a morte de seus pais, eles estariam morando aqui de aluguel. Quando ouviu dizer que sua avó teve que vender o lugar para pagar suas despesas hospitalares, foi como se o mundo desmoronasse para ele. Ele costumava pensar que o lugar era simples, mas agora ele só está agradecido por ter um lugar para morar. Hyun-sung então entra em sua casa chamando por sua família, a fim de encontrá-los depois de tantos anos. No entanto, não há ninguém lá para recebê-lo. Ele se lembra de que sua avó costumava trabalhar diariamente nesse horário, e percebe que se quiser ajudar sua família, não tem tempo para ser sentimental. Já é um milagre ter essa oportunidade, então ele não apenas buscará vingança, mas também proporcionará um ambiente bom onde sua avó e seu irmão possam viver confortavelmente. Ainda há uma semana antes da reunião do comitê de revisão, ele sabe que só tem alguns dias para colocar suas coisas em ordem e organizar seus pensamentos. Ele abre seu caderno para listar tudo o que planejou. Com seus planos bem definidos, ele sabe que precisa garantir o território ao redor para estabelecer uma base em 2 anos, e começar a limpar o reduto deles durante o 2º ano. Para fazer isso, ele precisa atender a 3 condições. A primeira é sua força física, que precisa ser suficiente para derrubar aqueles bastardos que lideram a violência escolar. Ele precisa desenvolver força suficiente para não cair facilmente, embora haja uma maneira de treinar-se. Tem aquele cara. Se ele puder contar com aquele cara ao seu lado, isso lhe trará uma enorme vantagem na luta. A próxima condição é bastante semelhante. Os bastardos que ele enfrentará a partir de agora estão conectados a uma vasta associação. Portanto, se ele tiver que lidar com todos eles, ele também precisa ter um grupo de pessoas que compartilhem seu objetivo. E esse é o problema. No momento, ele é apenas um calouro, mesmo que tenha um plano perfeito, não há como se vingar sozinho. Ele sabe que precisa posicionar-se no tabuleiro do jogo que ele fez, e reunir as pessoas de que precisa. Por último, mas não menos importante, existe um problema que ele só pode resolver porque conhece o futuro. Ele deve ter um respaldo, que possa reduzir todos os problemas a nada a fim de executar seus planos adequadamente. De qualquer forma, para resolver o próximo problema do comitê de revisão, a condição prévia é ter um respaldo em um momento posterior. Dentro da delegacia de polícia, um homem de cabelos brancos está causando uma cena por causa da situação em que se encontra, e usando seu status, ele os ameaça. E, apenas para o caso de não o conhecerem, ele se apresenta em voz alta. O policial sabe muito bem que ele é Go Chang-byong, o filho mais velho da construtora Myungjin, uma figura poderosa de Dizan que pode arruinar suas vidas se fizerem algo errado. No entanto, agora, mesmo ele tem que agir com cautela, já que a empresa está no meio de selecionar uma nova era. Como tal, eles não têm escolha a não ser seguir o devido processo legal. Go Chang-byong está preocupado por causa do que aconteceu. Ele está aqui na delegacia de polícia porque um idiota começou uma briga com ele, a qual ele não teve escolha a não ser revidar. E não é culpa dele, que aqueles idiotas fossem tão fracos que tivessem que ser levados para a sala de emergência. Mas ele sabe que se as coisas derem errado, com certeza os idiotas que se opõem a ele vão aproveitar isso. E com isso ele sabe que realmente se complicou desta vez. Ele está levando esse assunto a sério, porque recentemente seu pai fez o anúncio formal sobre o início de uma guerra de sucessão entre ele e seu irmão, cujo resultado determinará quem ocupará sua posição. Uma guerra entre ele, que mal completou o ensino médio, e seu irmão, que se formou em uma prestigiosa universidade estrangeira. Seu irmão até se casou com a filha de uma família prestigiosa há 3 anos. Como tal, seu irmão tem uma posição muito mais firme agora, e se esse caso for revelado publicamente, ele realmente estará caindo no abismo. O policial tentou acalmá-lo, explicando que será desafiador deixar um caso como esse passar, o que deixou Go Chang-byong furioso ao ouvir isso e tentar explicar o seu lado. No entanto,
O policial ainda não acreditava nele. Não havia nem mesmo uma câmera de segurança no local do crime. E como ele não tinha nenhuma prova, não tinham nada que pudesse negar o depoimento da vítima. Com isso, ele só pôde desviar o olhar, preocupado com a competição, e ao se virar para olhar para o lado, ele percebeu a presença de um adolescente. Ele se perguntava por que há um adolescente neste lugar, mas, para sua surpresa, o garoto afirma que veio aqui para testemunhar o que ele está alegando. Poucos momentos depois, os policiais suavam como loucos enquanto revisavam a gravação que Hyun-sung entregou. Eles perguntaram a Hyun-sung como ele conseguiu isso, porque, assim como o Sr. Go Chang-byung disse, os espectadores começaram a partir para cima dele, e não importa como eles olhem para isso, foram eles que tentaram iniciar uma briga contra o Sr. Go Chang-byung, que estava apenas passando por ali. Hyun-sung explicou a eles que testemunhou isso por acaso, e percebeu que não havia nenhuma câmera de segurança por perto. Como o depoimento de um adolescente não era o suficiente, ele solicitou as imagens da caixa preta de um carro próximo. Hyun-sung então declara que esse cavalheiro fez o melhor para sair dessa situação, mas essas pessoas foram persistentes, e foi por isso que ele não teve escolha a não ser revidar. Se há algo errado com o que ele fez, é apenas o fato de que ele era tão forte, que nocauteou essas pessoas com um único soco ao invés de bater mais. Pois o incidente foi claramente uma autodefesa. Surpreendido por Hyun-sung, Go Chang-byung apoiou sua afirmação, enquanto tinha um sorriso no rosto, porque seu pai acredita que as pessoas devem ser espancadas quando merecem, desde que ele tenha uma testemunha e provas. Não há motivo para eles estarem apuros apenas por causa desse caso. Com isso, o policial declarou que esse assunto está resolvido, e depois que os agressores forem tratados, ele ligará de volta para ele. Ele então tenta salvar a própria pele dizendo que lamentam o incômodo que causaram a Go Chang-byung, e que deveriam tê-lo ouvido e investigado o caso mais minuciosamente, afirmando que falharam em ser imparciais ao verem o sangue da vítima. No entanto, essa desculpa não foi eficaz para ele, que disse ao policial que isso é problema dele, e que ele fará questão de se lembrar do rosto dele, afirmando que o policial terá um futuro brilhante pela frente e que deve aguardar ansiosamente por isso. Com isso resolvido, Go Chang-byung e Hyun-sung saem da delegacia de polícia. Ele diz a Hyun-sung que poderia ter se ferrado seriamente se não fosse por ele, e que ele não é alguém que esquece um favor. Ele dá dinheiro a Sung pelo que ele fez, o que Hyun-sung aceita felizmente. Go Chang-byung fica surpreso com isso, porque normalmente pessoas da idade dele relutam em receber uma quantia tão grande de dinheiro. Mas Hyun-sung não apenas procurou pelas imagens das câmeras de segurança, ele até encontrou o vídeo da caixa preta. No entanto, seus pensamentos são interrompidos por Hyun-sung perguntando se ele acha que tudo isso foi apenas uma coincidência. Essa pergunta o confunde, então ele pede para esclarecer, ao que Hyun-sung vai direto ao ponto, e diz que sabe quem ele é e em que circunstâncias ele estava. Quanto mais Hyun-sung falava sobre as circunstâncias dele, mais irritado ele ficava. Ele já estava pronto para nocautear em Hyun-sung, mas antes disso, ele pergunta quem ele é, e Hyun-sung diz que ele é a prova de que isso não foi apenas uma coincidência. Ele estava confiante em suas informações porque Go Chang-byung era uma pessoa famosa na região deles, e graças a isso ele se lembrou do que está acontecendo agora na construtora Myungjin e em sua família, e sobre como eles viveram até agora e como terminaram. Com esse conhecimento, ele diz a Go Chang-byung que, se ele realmente se sente grato, deve dá-lo 1 hora do seu tempo, prometendo que valerá a pena o seu tempo e o seu futuro. Numa mudança de cena, eles estão agora dentro de um café. Hyun-sung mostrou a ele a cópia original da caixa preta, pois ele poderia provar que foi autodefesa usando apenas a segunda metade do vídeo, sem revelar a primeira metade. A primeira parte que ele está assistindo é o que realmente aconteceu com Go Chang-byung, uma prova definitiva de que não foi uma coincidência. 30 minutos antes do incidente, 3 homens se reuniram em frente a uma loja de conveniência. À primeira vista, eles podem parecer clientes apenas usando a loja de conveniência, mas mesmo depois de 30 minutos eles não se moveram e permaneceram lá como se estivessem esperando alguém. No momento em que ele chegou ao local, eles iniciaram uma briga descarada com ele, como se estivessem pedindo para serem atingidos. Eles se aproximaram do rosto dele e soltaram algumas maldições. Go Chang-byung tentou manter a compostura, mas acabou dando o primeiro soco. No final, é justo dizer que Go Chang-byung ficou surpreso. Os eventos recentes estão acontecendo como se alguém tivesse planejado desde o início da corrida sucessória.
Desde então, apenas coisas ruins têm acontecido com ele, uma após a outra. Com tudo isso, Hyun-sung pergunta a ele, e se tudo isso foi planejado para prejudicá-lo, seja acidentalmente ou intencionalmente? Bater em qualquer um desses seria um problema de gravidade muito diferente. Sendo honesto consigo mesmo, ele estava suspeito, mas não queria descobrir que seu irmão mais novo teria cometido uma ação tão terrível. Com essas revelações, ele pergunta a Hyun-sung quais são seus motivos, enquanto Hyun-sung toma um gole do seu chá, lembrando de todas as coisas que ele sabe sobre a construtora Myungjin. Até agora, a empresa é reconhecida apenas no campo rural, mas com base em seu capital sólido e tecnologia, eles teriam sucesso na construção de apartamentos. Isso se deve à filosofia do presidente Go Myung-jin de que você nunca deve brincar com as casas onde as pessoas vivem. Eles reduzem as margens e aumentam a taxa de conclusão, e posteriormente colocam o nome da construtora entre os grandes conglomerados. No entanto, nesse processo, os dois filhos desapareceram. A crise começou com Go Chan-suk. A partir desse momento, não muito tempo depois, ocorreu um incidente que abalou as bases de Desi a ponto de até ele, que estava sofrendo com violência escolar, saber sobre isso. Go Chan-suk estava almejando a posição de sucessor e fez todo tipo de coisa, acabando por ser descoberto por Go Chan-byong, seu irmão mais velho. O furioso Go Chan-byong atacou seu irmão mais novo, e com esse golpe, Go Chan-suk ficou permanentemente incapacitado. Furioso com isso, Go Myung-jin anunciou que ambos os filhos eram incompetentes e que ele não entregaria a construtora Myung-jin a eles. Isso causou um alvoroço, e em certo momento, desenterrar as atividades dos dois filhos se tornou algo popular o suficiente para ser postado como memes na internet. Graças a isso, ele sabia onde encontrá-lo. De qualquer forma, devido a isso, o presidente Go Myung-jin contratou um gerente profissional, o que levou a construtora a se tornar um dos grandes conglomerados. Sendo honesto em relação à construtora, será bom para o futuro que nada mude. Embora o filho mais velho, Go Chan-byong, não seja tão mau a ponto de eliminar seu concorrente, ele é uma pessoa incompetente com um temperamento ruim. O segundo filho, Go Chan-suk, é uma pessoa maligna que faz de tudo, independentemente da moralidade, para alcançar seu próprio objetivo. É certo que se qualquer um deles herdar a empresa, problemas graves surjam, mas isso não é realmente importante para ele. Para Hyun-sung, a utilidade deles em seus assuntos é mais importante. O que é certo ou errado, ou que tipo de efeito borboleta acontecerá uma vez que o futuro mude, esse tipo de coisa não é problema dele. Ele não se importa mesmo se o futuro mudar para pior por causa de sua escolha nesta vida. A vingança vem em primeiro lugar, e ele só se preocupa com sua família. Com sua determinação, Hyun-sung diz a Go Chan-byong que o ajudará para que ele possa se vingar de Go Chan-suk e para que ele, o filho mais velho, possa se tornar o presidente da construtora Myungjin. Ouvir suas afirmações audaciosas fez Go Chan-byong rir de quão ridículo era, mas antes que ele pudesse questionar a validade de Hyun-sung, Hyun-sung diz que sabia que havia pessoas que estavam o ajudando nesta corrida sucessória. Mas o que ele achou estranho é que as pessoas que o estão ajudando estão apenas dizendo coisas boas em seu ouvido, enquanto um simples estudante do ensino médio como ele é capaz de decifrar os planos de Go Chan-suk. Então, é óbvio que essas pessoas devem ser informantes de Go Chan-suk. Hyun-sung acrescenta que não está pedindo a ele que acredite, ele só quer uma chance de construir seu relacionamento com base na confiança. Estressado, ele sai e decide fumar um pouco enquanto pensa no que fazer. Mas antes que ele possa fazer isso, é perturbado por um funcionário do café. Com os olhos vermelhos de raiva, ele manda o funcionário se ferrar, caso contrário, ele vai destruir o café inteiro. Enquanto Hyun-sung observa pela janela, em profundo pensamento. Atualmente ele está com Go Chan-byong, alguém que viveu descuidadamente desde que nasceu como filho mais velho da construtora Myungjin. Ele era famoso por ser conhecido como uma bomba relógio que não deveria ser tocada. Mas ele não se aproximou dele porque era uma pessoa justa, mas sim porque ele é moderadamente podre e destruiria seu próprio irmão pelo poder. É por isso que ele determinou que ele era a pessoa adequada para seu plano. Enquanto isso, Go Chan-byong percebe que o que esse moleque disse não estava errado, e em comparação com seu irmão, ele não tem nada. Nesse ritmo, é óbvio que a posição de sucessor será tirada dele. No entanto, nessa situação, é certo acreditar nas palavras de um jovem que ele acabou de conhecer? Então ele se lembra do que seu pai lhe disse, dizendo-lhe que se ele não tem habilidades,
Então mantenha aqueles com habilidades ao seu lado, sem se preocupar com idade, gênero ou situação. Se ele mantiver aqueles que têm as habilidades de que precisa ao seu lado, ele será capaz de herdar a construtora Myungjin. Ele segue sua intuição e vai até Hyun-sung, ordenando a ele que conte seus planos primeiro. Ele vai ouvir tudo e tomar uma decisão. Enquanto isso, Go Shan-suk é informado do que aconteceu e fica furioso, jogando seu celular no chão enquanto xinga. Ele culpa o modo de pensar antiquado daquele velho, se perguntando por que ele ainda acredita que o filho mais velho deve ter prioridade nos direitos de herança, quando já estão nessa era. Ele tenta se acalmar, pois ainda tem a vantagem, e se nada em particular acontecer, a posição de sucessor será naturalmente dele. Mas antes que ele consiga pensar claramente, recebe outra ligação e fica chocado com a notícia de que sua esposa invadiu outro apartamento. Ao mesmo tempo, Hyun-sung está dizendo a Go Shan-byung que ele precisa estar ciente da realidade para vencer essa corrida sucessória. Ele pergunta a ele quem ele acha mais adequado para ocupar a posição de presidente da construtora Myungjin, ele ou Go Shan-suk. É claro que é Go Shan-suk. Ao contrário dele, que mal se formou no ensino médio, Go Shan-suk estudou administração de empresas em uma prestigiosa universidade no exterior, e se casou com uma família de prestígio assim que voltou para a Coreia. Depois disso, ele instigou que aqueles que ele recrutou deveriam decidir de forma justa sobre o sucessor. Dessa forma, uma estrutura oficial de sucessão foi formada. Nada foi coincidência desde o início. Go Shan-suk se preparou muito para roubar a posição de seu irmão, e como resultado, criou uma posição claramente vantajosa para si mesmo, exceto pelo fato de que ele, Go Shan-byung, o irmão mais velho, não possui nenhuma vantagem sobre ele. Na verdade, ele tem muitos casos e acidentes como este. Então, quem no mundo o apoiaria? Ouvir todos esses fatos apresentados a ele deixou Go Shan-byung furioso. No entanto, ele não podia negar nada disso, então ele simplesmente ficou calado furiosamente, enquanto Hyun-sung continua afirmando que, mesmo levando em consideração essas diferenças, ele acredita que há chances o suficiente dele vencer. Com essa afirmação, Go Shan-byung se acalma e fica intrigado, então ele pede para esclarecer, ao que Hyun-sung explica que, mesmo quando Go Shan-suk está claramente em vantagem na corrida sucessória, há apenas uma razão pela qual o presidente Go Myung-jin o faria competir por isso, e é por causa do pensamento ingênuo de que o filho mais velho ainda desejará se tornar o sucessor. É por isso que ele pode competir, mesmo que a diferença tenha crescido a ponto da competição em si não ser mais necessária. O presidente Go Myung-jin ainda não selecionou claramente um sucessor, e se esse for o caso, o que acontecerá se Go Shan-suk, que é superior a ele em todos os aspectos, cair para o fundo do poço onde ele está agora? Com essa declaração, Go Shan-byung percebe o que ele está dizendo. Finalmente, eles estão na mesma página. Hyun-sung pergunta a Go Shan-byung o que ele acha que acontecerá se eles tiverem as mesmas habilidades. Quem o presidente Go Myung-jin escolheria entre os dois? É nesse momento que a competição vai realmente começar. Quando ele estiver no mesmo nível que o oponente, nessa hora, a única força de ser o filho mais velho será a chave que seu irmão nunca poderá inverter. Portanto, se ele deseja vencer a guerra sucessória, ele precisa de 3 coisas. A primeira é o background, e ele já perdeu nesse aspecto. Enquanto Go Shan-suk estava ocupado fazendo alianças com famílias prestigiosas de Jisan por meio de casamentos, ele estava ocupado fazendo conexões com pessoas inúteis no Distrito da Luz Vermelha. O segundo é a reputação, que não precisa ser explicada. A reputação de Shan-byung como idiota de Jisan é conhecida. Resta a terceira coisa, habilidade. Enquanto Go Shan-byung estava se divertindo com mulheres e aproveitando o álcool, Go Shan-suk estava provando seu valor por meio de realizações nos negócios. Go Shan-suk não precisa ser especial, porque qualquer coisa que ele faça será melhor do que o que Shan-byung faz, o que deixou Go Shan-byung irritado ao ouvir isso, mas como eram todos fatos, ele só podia olhar para o lado. Então Hyun-sung afirma que a partir de agora eles vão reverter essas 3 coisas, e então eles voltaram a discutir a primeira coisa, o background. Ele pergunta o que eles devem fazer para reverter isso, porque não é como se ele pudesse se casar com uma família prestigiosa como Go Shan-suk imediatamente, nem pode obter tal autoridade ou influência do nada. Eles têm que pensar da maneira oposta para fazer isso. Eles têm que separar Go Shan-suk de sua esposa, porque uma vez que o apoio de sua esposa, a figura-chave no background, desapareça, Go Shan-suk voltará para a mesma linha de partida que eles.
Com esse plano, eles estão prontos para começar. Alguns momentos se passam, e agora os irmãos estão dentro de um prédio com seu pai. Go Chan-suk está se desculpando pelo que aconteceu, ao que o pai, Go Myung-jin, aceita suas desculpas, chamando de bastardo patético, ao mesmo tempo em que olha para ele com desprezo. Ele diz a Chan-suk que entrou em contato com seu sogro, e esse velho pai dele disse que iria lhe dar uma lição para que as coisas não chegassem ao ponto do divórcio, e a esposa de Chan-suk pediu para avisar a ele que ficará afastada por um tempo, pois irá observar como ele vai consertar as coisas. Ao ouvir como seu pai baixou seu orgulho por ele, Chan-suk estava prestes a se desculpar novamente, mas Myung-jin já tinha chegado ao limite, pois já havia lembrado várias vezes a eles que, se o homem brinca demais com seu negócio, o que murcha é a família. Então, se ele for brincar com uma programadora, ele deveria fazer isso como solteiro, como seu irmão Chang-byung. Ele também lamenta ter mimado a criação de seus filhos. Depois disso, ele confronta Chang-byung, perguntando por que ele estava indo e voltando da delegacia de polícia, o que Myung-jin tinha certeza de que Chang-byung continuaria a afirmar que era inocente, como costumava fazer. No entanto, ele não esperava que Go Chang-byung já tivesse planejado subverter suas expectativas. Porque antes de tudo isso acontecer, no café onde ele ainda estava com Hyun-sung, Chang-byung ficou animado ao perceber que tinha que procurar os pontos fracos de Chan-suk e apontá-los para o pai, ao que Hyun-sung lhe disse que não funcionaria. Ele tem certeza disso, porque quando estava em coma, ouviu um documentário sobre Go Myung-jin, e o presidente Go Myung-jin sabia de tudo que seus dois filhos estavam fazendo. E é claro que ele também sabia que Go Chan-suk estava tramando para derrubar seu irmão mais velho. No entanto, o presidente disse que isso também era uma forma de resolver as coisas, e como tal, ele não impediu Chan-suk. Com isso, Hyun-sung sabe que Go Myung-jin não prioriza a conduta ética como critério para selecionar seu sucessor, mesmo que a vida privada e a conduta do sucessor fossem um pouco questionáveis, ele ainda o escolheria. Ele queria alguém que pudesse contribuir para o desenvolvimento da empresa acima de tudo. Por isso, Hyun-sung está certo de que o coração de Go Myung-jin não estaria inclinado a escolher Go Chan-suk só porque Go Chang-byung começou a apontar os erros de Go Chan-suk. Go Myung-jin preferiria colocar um gerente profissional no comando. E se a aparência decepcionante de Go Chan-suk permanecer a mesma, trazendo seu inimigo para o mesmo nível que ele não lhe dará a chance de se tornar o sucessor. Portanto, Go Chang-byung precisa demonstrar uma atitude condizente com a posição de presidente. Ele deve provar que mudou. Sendo assim, Hyun-sung disse a Chang-byung o que fazer, e com isso, Chang-byung se desculpa com seu pai e promete que tomará cuidado para que algo assim não aconteça novamente. E como ele sabe que isso não é suficiente para tocar o coração de seu pai, ele reforça suas palavras inclinando a cabeça, afirmando que, independentemente do motivo, foi errado para o filho mais velho da empresa Myung-jin causar um problema desse tipo. A partir de agora, ele será consciente de sua posição e pensará antes de agir. Portanto, ele pede ao pai que repreenda ainda mais Chan-suk pelo que seu irmão fez. Com essa ação, os dados foram lançados. Surpreendentemente, para Chang-byung, seu pai diz a ele que ouviu que foram eles que começaram a briga com ele, mas ele fez o possível para evitar a luta. Myung-jin diz algo que nunca havia dito a seus filhos antes, dizendo a Chang-byung que ele agiu bem ao resolver o problema, e que está orgulhoso dele. Depois disso, os irmãos estão do lado de fora do escritório de seu pai, enquanto Chan-suk não consegue evitar amaldiçoar, e dizer em voz alta que não sabe quem contou a localização do apartamento para sua esposa, mas se ele pegar aquele desgraçado, ele o despedaçará. Ele olha em direção a Chang-byung. No entanto, suas ameaças não são ouvidas por ele, pois Chang-byung está simplesmente chocado com o que acabou de ouvir de seu pai. O mesmo pai que costumava ser sempre rígido reconheceu. Ele até deu um tapinha em seu ombro, o elogiando por ter agido bem. Agora que ele experimentou isso em primeira mão, ele está determinado a continuar agindo assim a partir de agora. Momentos depois, Chang-byung está dentro de seu carro com Hyun-sung. Ele então agradece a ele por seu conselho. Graças a isso, ele foi elogiado por seu pai. Agora que ele acredita que as palavras de Hyun-sung são legítimas, ele pergunta o que deve fazer para se tornar o presidente, porque ele vai ouvir tudo o que ele disser. Hyun-sung responde, dizendo a ele para não se empolgar demais, pois tudo o que eles fizeram foi trazer Chan-suk de volta à linha de início em termos de histórico. Para se tornar o presidente, ele precisa vencer nas outras duas frentes.
Hyun-sung tem alguns planos, mas é difícil executá-los no momento. Portanto, ele diz a Chang-byung para entrar na empresa como um funcionário menor e aprender como as coisas funcionam. Quando chegar a hora certa, ele lhe dirá o plano. Chang-byung questiona isso a princípio, mas como testemunhou o conselho de Hyun-sung funcionando perfeitamente, ele aceita de bom grado. Ele até declara que fará qualquer coisa que ele lhe pedir para fazer. Agora que Chang-byung está cooperando voluntariamente com ele, sem fazer perguntas, ele lhe diz que há mais uma coisa que ele quer que ele faça. Chang-byung imediatamente pergunta o que é. Então, Hyun-sung pergunta se ele se lembra da conversa que tiveram no café, e que estão trabalhando juntos porque ambos têm coisas que desejam um do outro. Em troca de ajuda, Chang-byung prometeu realizar seu desejo. Chang-byung diz para ele simplesmente dizer o que é, porque não há nada que ele não faça por ele. Ao ouvi-lo dizer isso, Hyun-sung fica encantado e lhe diz o que ele deseja. No dia seguinte, o comitê de revisão já começou. A mãe de Young Min-ho, Kim Sunja, dá um tapa em Yang Cheol e o chama de bastardo. Por ter deixado alguém bater em seu filho, ela está mais do que disposta a humilhá-lo. E se ele não expulsar o bastardo que fez isso, ela garante que o demitirá. Ele responde que entende. Com isso, ela o deixa, enquanto Yang Cheol está tendo uma crise existencial agora, ponderando o que fazer. Ele então tenta convencer Hyun-sung a se desculpar para evitar ser expulso, dizendo que é a única maneira de minimizar sua punição. Mas Hyun não quer fazer isso. Ele acrescenta que entende que a mãe de Young Min-ho está pressionando. No entanto, ele pergunta se ele prefere que ele revele seu passado obscuro ou sua traição à sua esposa. Com isso, ele entende que, se Hyun-sung cair, ele cairá com ele. Pouco depois, Yang Cheol entra na sala do comitê de revisão, onde o diretor já está conversando com a mãe de Young Min-ho. Ele garante que tem a situação sob controle. Em seguida, Yang Cheol se senta na cadeira designada para ele, pensando que está condenado, pois não haverá lugar para ele em Jisan, quer seja como marido adúltero ou como professor corrupto. Agora, ele só pode se perguntar o que fazer com todo o dinheiro que economizou. No entanto, todos os seus pensamentos voam para longe quando ele vê o homem que estava com Hyun-sung. Em seguida, a reunião do comitê começa e, para informar a todos sobre o que exatamente aconteceu, o conselheiro do agressor, Yang Cheol, é solicitado a explicar o ocorrido. Sem perder um único momento, ele se levanta e explica que a causa desse caso é muito clara, e que os valentões desta escola, incluindo Young Min-ho, começaram a assediar seus colegas de classe. Ele declara que é um caso absurdo, no qual o agressor está sendo tratado como vítima. Ele tinha certeza de sua decisão porque, antes de tudo isso acontecer, ele reconheceu o homem que estava com Hyun-sung, e tinha certeza de que era o homem que viu no distrito da Luz Vermelha, o que significa que o guardião legal de Kim Hyun-sung é o filho mais velho da construtora Myungjin. Quando viu a lista dos presentes, ele pensou que era uma pessoa diferente com o mesmo nome. Go Chang-byung é um magnata, enquanto os pais de Young Min-ho não podem nem se comparar a ele. Muitas perguntas surgiram em sua mente, perguntando como um homem assim se tornou o guardião de Hyun-sung. Mas, como é um homem comprometido e ganancioso, ele sabe que não tem tempo suficiente para pensar sobre isso. Porque o importante agora é encontrar uma maneira de sobreviver. Ele é o único aqui que sabe quem é o verdadeiro Go Chang-byung, então essa é a sua única chance de mudar de lado. No presente, o diretor não consegue acreditar no que Yang Cheol disse, então ele pede a ele que esclareça, e conte precisamente o que aconteceu para evitar mal-entendidos. Ele obedece e diz que, por muito tempo, estava recebendo muitos relatórios afirmando que o grupo de Park Min-cheol estava assediando seus colegas de classe. No começo, ele os repreendeu adequadamente para que não fizessem mais essas coisas, mas com o passar do tempo, o assédio deles piorou. Há alguns dias, Park Min-cheol estava intimidando outro aluno e Hyun-sung, que estava assistindo, tentou impedir. Ao olhar para Hyun-sung, ele entendeu que deve vender sua história ao máximo de suas capacidades. Assim, com o coração, ele conta que Hyun-sung pediu a eles para parar, afinal, eles eram colegas de classe, e ele tentou detê-los com intenção pura. Mas Park Min-cheol chamou seus amigos e começou a ameaçar Hyun-sung. O professor se voltou para todos, tentando convencê-los a pensar sobre isso, perguntando se eles podem ficar parados quando alguém tenta prejudicá-los. Porque o aluno Hyun-sung estava apenas se protegendo, o incidente envolvendo o aluno Young Min-ho segue a mesma lógica. Depois de chegar para ajudar Min-cheol,
O aluno Young Min-woo atacou o aluno Hyun-sung enquanto ele tentava se defender. Para não ser espancado novamente, o aluno Hyun-sung não teve escolha a não ser reagir. Ele sabe que talvez tenha ido um pouco longe, mas mesmo depois de saber o que exatamente aconteceu, se eles apenas punirem o aluno Hyun-sung, eles se tornarão adultos desprezíveis que ignoram o problema fundamental do bullying na escola. De repente o diretor começa seu discurso sobre a atitude dos alunos, e com essas poucas palavras, a situação se inverteu, fazendo Young Min-woo e sua mãe sorrirem como se já tivessem vencido. Em seguida, o diretor continua seu discurso dizendo que todos são alunos da escola brilhante, e parte seu coração terrivelmente ter que escolher quem fez algo errado, mas a punição é necessária para evitar que um incidente como este aconteça novamente. Eles devem descobrir o que exatamente aconteceu e punir o agressor adequadamente, e devem fazer isso para ajudar a imagem dos estudantes que lhes foram confiados. Ele então pede a eles para ouvir o aluno Young Min-woo sobre o que aconteceu, pois o depoimento da vítima deve ter mais peso. Sem hesitar, como se tivesse nascido para essa situação específica, Young Min-woo começou a contar a eles tremendo com trauma da lembrança. O que ele vivenciou é completamente diferente do que aquele professor acabou de dizer. Porque, quando ele passou por lá, tudo o que viu foi Hyun-sung espancando Min-cheol, que já estava caído. Ele perguntou aos outros estudantes e eles disseram a ele que Hyun-sung começou a socar sem motivo algum. Eles podem até conseguir outra testemunha para validá-lo. Enquanto ele discursava, Hyun-sung não conseguia acreditar na audácia desse Young Min-woo. Ele continuou dizendo que era um fato que Kim Hyun-sung foi quem começou a briga. Ele está apenas passando quando viu seu amigo sendo espancado, e correu na direção deles, mas sem hesitar Hyun-sung o atacou. É claro que ele tem certeza de que Hyun-sung se sentiu ameaçado, já que muitas pessoas correram na direção dele, mas Min-cheol estava em tão mau estado, que eles não tiveram tempo de pensar em como Hyun-sung se sentiria. Honestamente, ele não entende por que um professor colocaria toda a culpa neles, e isso é apenas parte do que Hyun-sung fez. Porque depois que o professor repreendeu Hyun-sung, ele não sabe se foi isso que o irritou, mas ele voltou a procurá-lo e o espancou mais uma vez. Depois de contar tudo isso, ele pergunta se é realmente culpa dele, enquanto cobre seu sorriso com as mãos. E, para convencer ainda mais a todos, a mãe de Young Min-woo se adianta e usa sua habilidade de atuação ao máximo. Ela pergunta como isso pôde acontecer, tal violência ocorrendo na escola. Como ela pode aceitar isso? Isso aconteceu com seu filho hoje, mas amanhã pode ser com os outros alunos. Os pais não devem apenas ignorar isso. Eles devem punir o valentão. Com isso, os outros pais concordam, acreditando que nada pode justificar bater em alguém assim. Agora, todos estão a favor de Young Min-woo. Enquanto isso, no hospital, os três valentões estão passando tempo acreditando que Hyun-sung está sendo prejudicado agora por causa do temperamento da mãe de Min-woo, uma mãe superprotetora que se descontrola pela escola se algo acontecer com seu filho. Eles têm certeza de que ela não vai deixar as coisas fáceis depois de ver o rosto do filho daquele jeito. Min-cheol teve uma ideia brilhante, como se ele não tivesse acabado de receber a surra de sua vida. Agora ele tem a audácia de pensar que, se Hyun-sung não for expulso, ele o perseguirá até que ele chore e implore misericórdia, e se Hyun-sung for expulso, ele o perseguirá para pedir indenização. Com isso, eles estão pensando em um futuro em que terão vida fácil, sem perceber o que os aguarda. De volta à reunião do comitê de revisão, Go Chang-byung expressa seu desprezo. Agora que está irritado, ele não hesita em xingá-los, e diz para falarem sobre o que realmente aconteceu, chamando-os de tudo quanto é nome. Ele pergunta se todos vão ignorar isso ou se realmente não sabem de nada, e se não acham que um demônio com cara de humano planejou tudo isso. O diretor fica irritado com isso e ordena que ele não chame o aluno de demônio, mas Go Chang-byung não se importa e pergunta ao diretor como ele deveria chamar um demônio, se não de demônio. Ele pessoalmente investigou o grupo de Park Min-cheol e sabe que eles estão assediando, roubando e espancando os outros alunos. Eles são bastante conhecidos, tão famosos que não há uma pessoa que não os conheça ali. Ele pergunta ao diretor por que ele está tentando encobrir sua bagunça. Será que ele é tão estúpido, ou recebeu um suborno daqueles bastardos? Ele sabe que várias ambulâncias vieram para a escola porque aqueles caras do grupo Park Min-cheol foram espancados. Mas tudo isso aconteceu porque Hyun-sung estava tentando se defender.
Seu conselheiro também mencionou que eles devem investigar o problema fundamental desse caso, dizendo: sejamos honestos, quando éramos jovens, não ficamos parados quando esse tipo de valentão agia? Ouvindo tudo isso, a mãe de Young Min-ho não pode deixar passar em branco, então ela o xinga e pergunta quem ele pensa que é, já que ouviu dizer que Hyun-sung nem mesmo tem paz, então quem diabos ele é para falar daquele jeito? Go Changbyon só pode sorrir, pois sabe que vai arruinar toda a carreira dessa mulher em poucas frases. Momentos antes de tudo isso acontecer, dentro do carro, Hyun-sung pede a ele para se tornar seu tutor legal, porque, para derrotar um inimigo com muitas coisas, ele também deve ter muitas coisas. Entre as coisas de que ele precisa, há uma coisa que ele só pode obter de Changbyon, e isso é poder. Hyun-sung decide ser honesto com ele e diz que planeja causar muitos problemas na escola, não apenas algumas escaramuças menores que são comuns na escola, mas acidentes grandes o suficiente para causar problemas legais. E todas as vezes que isso acontecer, ele espera que ele o apoie e o ajude a resolver o problema. Com ele às suas costas, Hyun-sung tem certeza de que, pelo menos em Jisan, ninguém será capaz de tocá-lo. E se ele conseguir fazer isso corretamente por ele, e mostrar algo que possa satisfazê-lo, ele promete que, não importa o que precise fazer, ele o tornará o presidente da construtora, ou talvez algo ainda maior do que isso. Ele responde dizendo que não precisa se preocupar com isso, pois é ótimo nessas coisas. Não importa o que ele faça, seja bater em alguém ou qualquer outra coisa, não será um problema. Com isso, ele se apresentou para todos como tutor legal de Hyun-sung e o filho mais velho da construtora Myungjin. Agora que Changbyon chamou a atenção de todos, ele afirma que Hyun-sung é o seu amado irmão mais novo, e que ele sabe que ele não é do tipo que causa problemas. Então, ele ficou surpreso ao ouvir que Hyun-sung foi chamado para uma audiência do comitê de revisão. Ele veio correndo, até deixando de lado todo o seu trabalho. E como essa é uma escola prestigiada de Jisan, ele espera que Hyun-sung possa frequentar a escola sem problemas. Ele planejava patrocinar a escola em nome da construtora Myungjin. No entanto, ele não esperava que a escola fosse tão corrupta e mal administrada, então talvez precise repensar essa decisão. A mãe de Young Min-ho, de forma estúpida, perguntou se ele estava os ameaçando, ao que Changbyon respondeu agressivamente que está apenas expondo os fatos. Ele questionou o que um educador deveria fazer, já que educadores devem incutir valores justos e corretos nos alunos. Por que Hyun-sung, que lutou contra valentões para salvar um colega de classe, está sendo punido, enquanto ignoram os anos de bullying que ele sofreu? Por que a escola fechou os olhos para isso quando ele era vítima? Tudo isso parece ser porque ele vem de uma família pobre e a escola recebeu o dinheiro dos pais do valentão, então eles acham que podem deixar isso para lá. Se esses forem os verdadeiros motivos pelos quais a escola fechou os olhos, Changbyon não deixará isso passar tão facilmente. Ele ainda questiona como ele ainda ousam se intitular uma escola prestigiada de Jisan. Que piada! Changbyon afirma que vai virar esse lugar de cabeça para baixo, e que o valentão que estava do lado de Young Min-ho, assim como todos que apoiavam Young Min-ho, não poderão mais colocar os pés em Jisan, e que eles podem considerar essa declaração como uma ameaça, pois ele lhes mostrará o que é a verdadeira justiça. Com isso, todos os pais presentes estão suando, até mesmo o diretor estava chocado além do que podia acreditar. Agora que ele estava diante do filho mais velho da construtora Myungjin, ele estava reconsiderando suas escolhas de vida, pois pensava que Kim Hyun-sung era apenas um garoto órfão que vivia com sua avó e seu irmão mais novo, mas agora percebeu que não deve mexer com ele. E se ele ficar ao lado de Young Min-ho, nunca terá a esperança de estabelecer conexões com a construtora Myungjin. Além disso, ele provavelmente será expulso da cidade de Jisan apenas porque foi contra o aviso da construtora Myungjin. Com essa realização, ele decide romper os laços com Young Min-ho, acreditando que essa é sua chance de ficar ao lado de Changbyon. Se conseguir que a construtora Myungjin patrocine a escola, será apenas questão de tempo até que a escola se torne a melhor escola do país, mesmo que seja chamado de traidor e apedrejado por isso. Ele não consegue evitar um sorriso irônico enquanto coloca a culpa em Young Min-ho, afirmando que ouviu de outros alunos que Young Min-ho era o líder do grupo que praticava bullying desde o início do ano letivo. A mãe de Young Min-ho reage, mas o diretor desvia o olhar, lembrando-a de que não é a vez da mãe da vítima de falar. Ele esclarece que não está transferindo a culpa para outra pessoa, mas apenas expondo os fatos perante eles,
pois a audiência do comitê de deliberação é um lugar onde o julgamento é baseado apenas nos fatos apresentados. O estudante Kim Hyun-sung é um dos melhores alunos da escola, portanto, deve ter tido uma boa razão para fazer o que fez, e eles deveriam ouvir o que ele tem a dizer. Isso não deixa Hyun-sung nada feliz, pois eles são as mesmas pessoas que nunca ouviam quando ele não tinha apoio. Se alguém o tivesse ouvido assim antes, em sua vida anterior, ele não teria enfrentado uma morte tão horrível. Ele revela a verdade que eles estavam tão ansiosos para evitar, e que ele contou a muitos professores sobre o grupo de Park Min-cheol espancando os outros. Todas as vezes que ele relatava isso aos professores, eles simplesmente diziam que o Park Min-cheol de que ele falava não era do tipo que faria isso. Até mesmo perguntavam se ele tinha certeza de que não estavam apenas brincando. Alguém até disse para ele ser homem e resolver o problema sozinho. Às vezes, os professores diziam que iriam investigar o assunto, mas não chegavam ao cerne da questão. E mesmo que investigassem mais a fundo, apenas os repreenderiam levemente, o que lhes dava confiança para fazer coisas piores sem se preocupar com as consequências. Hyun-sung admite que bateu em Young Min-woo, e enviou Park Min-cheol e os outros para o hospital, mas questiona por que ele está sendo punido apenas por uma única vez, quando na verdade é porque os adultos o consideravam impotente. Mesmo que ele sofresse violência e caísse do telhado, o caso seria abafado se ele não tivesse poder. Uma lei para os ricos e outra para os pobres, essa é uma verdade imutável que ele aproveitará ao máximo. Ele os adverte a punir a gangue que tem cometido atrocidades até agora, caso contrário, espalhará a notícia sobre esse incidente fora da escola, e todos no mundo saberão sobre a realidade desse lugar, tornando a escola uma desgraça paradisa. A única maneira de fazê-lo parar de falar é através de uma punição definitiva. Isso choca Young Min-woo, mas sua mãe não pode permitir que isso aconteça. Portanto, ela afirma em voz alta que nunca permitirá que seu filho seja responsabilizado por isso. Ela liga para seu marido, pensando que sua família pode reverter esse resultado, e então o informa do que aconteceu, e que agora estão acusando injustamente Min-woo, incluindo o professor Yang Cheol e o diretor, tudo por causa do patrocínio de Hyun-sung, que é a construtora Myungjin. Ela pede ao marido para mostrar a essas pessoas quem ele é. No entanto, a resposta do seu marido não é o que ela esperava. Ele pergunta como ela se atreve a agir assim em relação ao filho mais velho da construtora Myungjin, e se ela deseja ver sua família ser destruída. Com esse choque estampado em seu rosto, o marido a comanda a retornar imediatamente, independentemente de Min-woo ser disciplinado, e que ela deve deixar que ele sofra todas as consequências dos seus atos. O silêncio enche o ambiente. Algum tempo depois, Hyun-sung acordou em seu quarto, relembrando o que aconteceu dentro do comitê de revisão, e como lhe deram 100 horas de trabalho voluntário como punição por cometer violência escolar hedionda. Enquanto isso, os 4 estudantes, incluindo Young Min-woo, foram expulsos. E para piorar a situação, Young Min-woo se aproximou dele após o comitê de revisão. Ele ainda não compreendia a situação em que estava, e estava prestes a agredir Hyun-sung, mas para sua surpresa, até sua mãe o impediu. Hyun-sung ordenou que ele se ajoelhasse e pedisse desculpas, mas ainda incrédulo, Young Min-woo não o faz, reagindo de maneira agressiva. No entanto, Hyun-sung o instrui novamente, mandando alegremente ele perguntar à mãe se ele deveria se ajoelhar ou não. Infelizmente para ele, sua mãe simplesmente desviou o olhar, ignorando seus olhos. Portanto, Hyun-sung se aproximou dele para que ele pudesse entender melhor sua situação, dizendo-lhe para fazer o possível para aplacá-lo, pois quem sabe isso poderia evitar a expulsão. Ainda assim, ele olha para a mãe para questioná-la, mas ao ver o rosto dela daquela maneira pela primeira vez, ele agora percebe a gravidade da situação em que está. Portanto, assim como a avó de Hyun-sung fez em sua vida passada, Young Min-woo se desculpou com o poderoso e prometeu não fazer isso novamente. Mas, assim como antes, Hyun-sung lhe diz que suas desculpas não o fizeram se sentir melhor e que ele deve começar a rezar, pois seu futuro será cheio apenas de miséria a partir de agora. Young Min-woo não pode deixar de chorar, percebendo que está olhando nos olhos do diabo. Por fim, o comitê de deliberação terminou, e Hyun-sung deu mais um passo em direção ao cérebro por trás da gangue que tentou empurrá-lo para a morte. Nesse momento, ele recebeu uma mensagem de Park Min-cheol pedindo para encontrá-lo. Hyun-sung concordou e, sem rodeios, ordenou que Min-cheol fosse direto ao ponto. Min-cheol, obediente, começou a se desculpar,
dizendo que estava arrependido de ter praticado bullying contra outros alunos, e de ter tentado agredi-lo naquele dia. Assumindo toda a culpa, ele admitiu sua imaturidade ao não considerar o quanto isso deve ter sido doloroso para os outros. Após uma semana no hospital, ele aceitou qualquer resultado que o comitê de deliberação decidisse, e prometeu nunca mais repetir tais ações. Min Xiao pediu a Hyun-sung para deixar passar dessa vez, pois ele perguntou ao professor e foi informado que, se Hyun-sung concordasse, ele evitaria a expulsão. Young Min-hu estava acompanhado de seus pais e isso escalou as coisas. Embora ele não pudesse desfazer o que aconteceu, Min Xiao espera que Sung possa ajudá-los, pois, se forem expulsos assim, suas vidas estarão arruinadas. Diante da aparente falta de reação de Hyun-sung, Min Xiao se aproximou e implorou com mais força para que deixasse passar dessa vez, e que ele faria o que Hyun-sung quisesse no futuro, seja fazendo suas tarefas, ou sendo seu capacho, ele fará qualquer coisa. Hyun-sung entende por que Min Xiao está agindo assim, pois a expulsão deve tê-los pegado de surpresa. Mesmo que eles atuem como predadores na frente dos outros, eles ainda são apenas adolescentes instáveis, apenas estudantes do ensino médio. Eles não conseguirão encontrar outra escola na pequena área de Jisan que os aceite caso sejam expulsos por agressão. Devido à violência escolar, suas vidas ficarão comprometidas para sempre. Ainda assim, Hyun-sung mantém seus olhos indiferentes em relação a Min Xiao. Min Xiao decide convencê-lo falando, mesmo que isso os coloque em perigo. Ele informa a Hyun-sung que alguém os ordenou a praticar bullying contra ele. No entanto, para sua surpresa, seu trunfo foi inútil, pois Hyun-sung já sabe quem está por trás deles. Ele já sabia de tudo isso, pois alguns anos depois de cair em coma, um aluno que foi vítima de bullying como ele se jogou do telhado, e a carta de suicídio que ele deixou continha verdade, revelando ao mundo que tudo foi feito por um grupo chamado o Círculo Dourado. Essa é uma organização fundada em escolas prestigiosas em Gangnam. Os membros principais do círculo são desconhecidos, mesmo no futuro que ele viu. O fundador do Círculo Dourado viu estudantes sofrendo com a violência escolar, e percebeu que isso poderia ser um negócio lucrativo. Assim, ele recrutou valentões ou adolescentes com força semelhante à sua, e procurou estudantes cujos pais eram ricos e poderosos, oferecendo proteção a seus filhos enquanto estavam na escola. Isso formou um sistema em que os alunos que ele gerenciava recebiam excelentes notas, e se um membro estivesse caindo no ranking devido a outro aluno, os estudantes recrutados seriam mobilizados para remover o aluno que estava no topo do ranking. Hyun-sung conta que os membros mais externos do Círculo Dourado foram revelados, mas o caso foi rapidamente abafado e a identidade dos membros do Círculo Dourado não foi revelada até o final. Portanto, para completar sua vingança contra aqueles que o empurraram para o inferno, ele deve investigar detalhadamente o Círculo Dourado e destruí-los. Mas há algo estranho. O Círculo Dourado está baseado em Seul e Gyeonggi-do, e portanto, seu poder não se estenderia até Jisan. Ele pergunta a Min Xiao quem e como diabos eles os contrataram. Min Xiao responde que foi Shin Yeong-min, o que surpreende Hyun-sung, pois Shin Yeong-min é um aluno do terceiro ano de sua escola, e um valentão que controla toda a escola. Hyun-sung não imaginava que ele fosse membro do Círculo Dourado, já que o Círculo Dourado costuma receber solicitações do interior através de seus soldados. Embora Shin Yeong-min não possa descobrir o cliente em si, ele deve estar em contato com o Círculo Dourado, e através dele, Hyun-sung pode chegar ao Círculo Dourado. No entanto, Min Xiao avisa que Shin Yeong-min não entregará essa informação facilmente, pois ele é muito forte, tanto que poderia estrear como atleta profissional de MMA no futuro. Hyun-sung percebe que, se o enfrentar com habilidades fracas, será completamente derrotado. Ele deve decidir como se livrar desse bastardo primeiro, e obter a informação de que precisa. E agora que Min Xiao ainda acredita que tem uma chance de ser perdoado, ele coloca as coisas em ordem com ele. Hyun-sung olha nos olhos de Min Xiao e avisa que, a partir de agora, mostrará claramente o que acontecerá sempre que se encontrarem no futuro. Ele não se importa se Park Min-xiol em sua vida passada se tornou um pai que não sabia de nada além de sua filha. Enquanto Young Min-hu e os outros seguiram o mesmo caminho, todos se tornaram muito bem-sucedidos. Ele acredita que talvez isso seja o karma agindo, e espera que sofram pelo resto de suas vidas com esse trauma. Pois desde o dia em que entrou em coma, suas emoções só vêm se acumulando. No dia seguinte, os estudantes comentam sobre o que aconteceu, e como não conseguiam acreditar que Hyun-sung era tão implacável.
Mas, quando Hyun-sung chega, o barulho desaparece, e o silêncio enche o lugar. Depois de Hyun-sung se sentar, ele é abordado por Yeogmin, que agradece pelo que fez e oferece sua gratidão. Ele diz que fará qualquer coisa que Hyun-sung quiser. Um momento de silêncio preencheu o local enquanto os outros alunos esperavam sua resposta, sem esperar o que ele diria em seguida. Ele perguntou por que um garoto que não queria nada com ele durante a audiência, estava agradecendo de repente. Já que ele estava com tanto medo de testemunhar antes, ainda tem a audácia de lhe oferecer um favor agora que tudo estava resolvido. Hyun-sung olhou nos olhos dele e disse que não se importava com o que aconteceria com ele dali para frente, então ele poderia dar o fora, pois não queria mais ver sua cara feia por ali. Enquanto isso, os alunos estavam no telhado da escola, conversando sobre o que fazer, já que Park Min-cheol e os outros haviam sido expulsos e seus planos foram arruinados. Shin Yeogmin estava furioso demais ao receber a notícia, e agora que as coisas haviam acontecido dessa maneira, ninguém poderia se meter com Kim Hyun-sung em Daesan, pois ninguém em Daesan poderia vencer a construtora Myeongjin. No entanto, ele não vai desistir de atingir Hyun-sung, pois acredita que a situação ainda é ruim, mas não tão ruim assim, e isso ainda é um assunto de nível escolar para ele. Portanto, é óbvio que eles têm a oportunidade de ganhar mais dinheiro, e se puderem ganhar dezenas de milhares apenas cuidando apenas de um estudante do ensino médio, eles terão que agradecê-lo por essa oportunidade. Ele pede a seus subordinados que chamem o líder do grupo de calouros para o telhado, pois eles precisam planejar o próximo passo. Enquanto isso, Hyun-sung continua a se dedicar, pois, para derrubar o Círculo Dourado, ele precisa se destacar academicamente, já que os alvos dele são estudantes que se saem melhor do que seus membros. Se ele continuar obtendo as melhores notas consistentemente, o Círculo Dourado não terá outra escolha senão agir. Um dos membros provavelmente o vê como uma pedra em seu sapato, já que ele teve ótimas notas no ensino médio. A razão pela qual Park Min-cheol e os outros o perseguiram provavelmente foi porque as ordens dos membros foram repassadas para Shin Yeogmin, e o verdadeiro culpado está em algum lugar nesta escola, escondido, querendo tirá-lo do caminho para ocupar sua posição. Embora ele tenha alguns suspeitos em mente, sabe que não deve agir com base no que pensa sem provas concretas. O que ele realmente precisa fazer agora é se preparar para o que enfrentará no futuro. Mantendo essa mentalidade, ele foi direto para um prédio decadente, onde Jung Do-chul, o primeiro lutador de MMA da Coreia a se tornar campeão mundial do UFC, estava arruinando sua vida. Mesmo que ele seja apenas um vestígio do passado, que ninguém se importa mais, é outra peça que falta no quebra-cabeça de Hyun-sung. Portanto, ele entrou, sendo recebido por um homem de aparência maltrapilha, assim como o lugar onde ele estava. Ainda assim, Hyun-sung afirma que está ali para treinar, pois quer se tornar um bom lutador. Shin Yeogmin e seu bando estavam no telhado, vagando como se fossem os donos do lugar, como sempre. Então, ele finalmente conheceu o líder dos valentões do primeiro ano, chamado Park Jin-woo, que ele não conseguia acreditar. Esse garoto tinha uma constituição bastante robusta, o que o surpreendeu, pois acreditava que Jin-woo costumava ser apenas um mensageiro antes de se tornar um valentão. Mas isso não importa agora. De qualquer forma, eles decidiram seguir em frente com a conversa, já que ele foi chamado ali para fazer um favor a Shin Yeogmin. Jin-woo foi instruído a transformar um estudante chamado Kim Hyun-sung em um sujeito que jamais pudesse agir como um humano normal novamente. Enquanto isso, na academia onde Hyun-sung tentava ser orientado por um ex-campeão da UFL, Do-chul interagia com ele de maneira amigável. Disse que ele veio ao lugar certo, já que aparentava ser um estudante do ensino médio, e estava mais do que disposto a ensiná-lo. A academia se orgulhava de satisfazer seus clientes, oferecendo educação física, alívio do estresse e até melhoria na dieta. E a mensalidade custaria apenas 150 mil won, o que não é caro, e ele o ensinaria como treinador pessoal. No entanto, Hyun-sung não estava realmente prestando atenção no que ele estava dizendo, pois estava pensando quão difícil foi reconhecer Do-chul por causa do bigode. No entanto, ele estava certo de que ele era o ex-campeão. Quando Do-chul perguntou a razão que o encorajou a ir à academia, Hyun-sung não hesitou em dizer a verdade. Explicou que queria aprender a lutar bem ao ponto de poder derrotar todos aqueles valentões como eles merecem, como um verdadeiro cachorro louco. Isso não surpreendeu Do-chul nem um pouco, apenas desprezo podia ser visto em seu rosto. Para ele, a academia não era um lugar para incentivar brigas.
Ele aconselhou Hyun-sung a apenas se exercitar um pouco, e os valentões não o incomodariam mais. Ele deveria começar a treinar para melhorar seu corpo. No entanto, essa resposta não era o que Hyun-sung queria, pois ele não podia acreditar que Do-shu fosse um hipócrita. Ele sabia muito bem que Do-shu tinha um motivo para ter abandonado uma carreira promissora no MMA, e agora gerenciar uma pequena academia no campo. Esse motivo eram as substâncias proibidas que foram encontradas em seu sistema em um teste de doping após sua terceira defesa de título. Foram detectados esteroides anabolizantes, uma substância proibida no esporte, pois aumenta a força muscular por um curto período de tempo. Embora Do-shu tenha admitido seus erros e não tenha dado desculpas, sua carreira terminou ali. Porém, Hyun-sung não estava interessado nos negócios passados de Do-shu. Ele estava focado em outra habilidade que Do-shu possuía, e que ainda não era conhecida pelo mundo. Ele sabia que, no futuro, haveria um atleta coreano que chegaria a lutar pelo título da UFL pela segunda vez. Seu nome era Kim Mo-yu, e ele se tornou um grande lutador em apenas alguns anos após sua estreia. No entanto, Mo-yu confessou uma verdade chocante que abalou a mídia, e foi transmitida para o mundo todo. Seu sucesso se devia ao método de ensino especial de Do-shu, seu mestre. Sabendo que Do-shu tinha a habilidade de transformar um lutador de terceira categoria no melhor atleta da Coreia do Sul, Hyun-sung não podia simplesmente deixar esse homem ir embora. Se ele conseguisse agradá-lo, poderia construir uma base sólida para sua própria força. Então, para conquistar Do-shu, Hyun-sung revelou que conhecia o passado do ex-lutador, que fazia de tudo, independentemente dos métodos e meios, para vencer seus oponentes. Ele afirmou que era igual a Do-shu, que faria qualquer coisa para alcançar seus objetivos. No entanto, essa declaração só aumentou o desprezo de Do-shu, pois ele enxergava em Hyun-sung uma versão passada de si mesmo, um tolo que cometeu erros e se arrependeu profundamente de suas escolhas. Diante disso, Do-shu se levantou e disse a Hyun-sung que ele deveria voltar. Se o deixasse entrar na academia apenas para espancar valentões, acabaria em uma prisão desconhecida. No entanto, Hyun-sung sabia que Do-shu não tinha dinheiro, então fez uma proposta tentadora. E ofereceu a ele 100 milhões de won, dizendo que sabia que ele precisava do dinheiro no momento. Se Do-shu prometesse ensiná-lo, Hyun-sung transferiria a quantia como um adiantamento no dia seguinte. Dessa forma, mesmo que Hyun-sung desistisse no meio do treinamento, ele não teria prejuízo. Hyun-sung não queria receber um sermão de Do-shu, pois se via como alguém igual a ele, alguém que conhecia todas as possíveis consequências de suas ações, mas ainda assim escolheu ir com tudo. Para ele, tudo o que aconteceu foi resultado de suas próprias escolhas, e o mesmo valeria para suas futuras ações, quando ele saísse por aí desafiando a todos. Se ele acabar preso em um centro de detenção juvenil, e entrar e sair da prisão pelo resto da vida, ele não vai se importar, pois ele seguiu em frente sabendo de tudo isso, então está determinado a suportar esse futuro. Assim como quando Do-shu decidiu usar drogas naquela época, ele também estava desesperado, e é por isso que ele precisa de um instrutor como ele. Vendo os olhos determinados de Hyun-sung enquanto ele diz essas coisas, isso fez com que ele mudasse sua perspectiva sobre ele. Portanto, Do-shu decide ensinar Hyun-sung, mas nunca permitirá que ele use substâncias ilegais. Ele já cometeu um erro uma vez, então não pode permitir que um jovem estudante como Hyun-sung cometa o mesmo erro que ele. Mas só a palavra de Hyun-sung não foi suficiente para que ele se tornasse um aluno de Do-shu, então ele diz a Hyun-sung para lutar contra ele no ringue, e se ele conseguir durar pelo menos um round contra ele, ele reconhecerá a determinação de Hyun-sung e aceitará sua oferta. Naquela noite, a avó de Hyun-sung ficou chocada ao ver o corpo de seu querido neto coberto de hematomas, e não pôde deixar de chorar enquanto perguntava a Hyun-sung sobre a identidade daquele que fez isso com ele. Porque pessoalmente ela não deixaria isso passar sem consequências. Mas Hyun-sung não pôde responder às suas perguntas, pois ele sabe que seu rosto encontrou esses golpes como se fosse de graça. Alguns momentos antes desse desastre acontecer, Do-shu adverte Hyun-sung pela última vez, porque ele não pretende pegar leve, e Hyun-sung pode não saber, mas Do-shu já conheceu diversos tipos de pessoas enquanto praticava esportes, incluindo muitos estudantes que vieram até ele, simplesmente porque não queriam mais ser espancados na escola, mas ele não se importava muito com seus objetivos, afinal, são apenas palavras, e essas coisas se tornam sem sentido quando eles pisam no octógono.
Mesmo as crianças que são confiantes porque sabem lutar um pouco, imploram por misericórdia de joelhos depois de receber alguns golpes na mandíbula que os fazem babar por todo lugar, e há 3 minutos em um round. Então se Hyun-sung quer ser treinado tanto quanto pagou a Do-shu, ele deve suportar o infernal round para provar a Do-shu que sua determinação é inquebrável. Agora que as regras e consequências estão estabelecidas, Do-shu pergunta novamente se Hyun-sung ainda quer prosseguir, ao que Hyun-sung responde sem hesitar que sim, já que ele não está recuando. Do-shu diz a ele para proteger-se, e Hyun-sung faz exatamente isso, e Do-shu percebe que sua postura está toda errada, mas o fato de Hyun-sung não demonstrar nem um pouco de medo, significa que ele é melhor do que outros que vieram antes dele. Isso intriga Do-shu. Então ele decide testar Hyun-sung e ver se ele continuará igual depois de ser atingido. Com isso em mente, Do-shu lança seu primeiro ataque, que Hyun-sung bloqueia, mas a força do soco o atravessa como manteiga, fazendo-o cuspir sangue e ser jogado contra a cerca. No chão em meio desnorteado, Hyun-sung vê Do-shu encarando friamente, e o mandando se levantar, já que só se passaram 10 segundos. Hyun-sung se levanta novamente, e Do-shu não planeja desperdiçar nem um segundo, atacando de todas as direções, enquanto Hyun-sung não consegue fazer nada além de proteger o queixo dos ataques. Com essa incrível velocidade e poder, ele sabe que desmaiaria imediatamente se fosse atingido corretamente, mesmo uma vez. Inesperadamente, o frenesi de ataques de Do-shu para de repente, deixando Hyun-sung se perguntando se acabou, mas a realidade não é tão doce assim, pois ele recebe um chute de baixo, derrubando novamente. Do-shu pede para que ele desista agora, mas Hyun-sung não é alguém que desistirá facilmente, então ele se levanta determinado a terminar os 3 minutos. Com 2 minutos no relógio, Hyun-sung ainda está levando uma surra, mas sabe que sua resistência acabará em breve. Ele precisa ganhar a vantagem de alguma forma, então arrisca e revida, mas seu ataque é previsível, e Do-shu o esquiva facilmente. Em troca, Do-shu acerta um uppercut, derrubando Hyun-sung novamente. No entanto, parece que este é o fim do treino. Levou cerca de 1 minuto, e Do-shu não esperava que Hyun-sung ainda estivesse de pé. Talvez seja porque ele se conteve para evitar que Hyun-sung sofresse ferimentos graves, mas ele sabe que isso é apenas uma desculpa, já que ele tentou o seu melhor para derrubá-lo, e Hyun-sung acabou aguentando 1 minuto. Com o passar do tempo, Do-shu começou a ficar sério, mas eventualmente Hyun-sung ainda aguentou esse minuto. Ele começou a pensar que não teria escolha se não aceitar esses 100 milhões de won. No entanto, ele não mentirá para si mesmo apenas para ganhar uma quantia rápida de dinheiro, não desta vez. Ele não venderá sua dignidade para alguém que nem sequer pode suportar 3 minutos. Surpreendentemente, Hyun-sung ainda tem determinação nele, e se levanta novamente, impedindo Do-shu de partir, pois para ele, não acabou ainda. Com isso, Do-shu decide enfrentar Hyun-sung novamente, mas assim que seus olhos se encontram, Do-shu percebe que a determinação de Hyun-sung não é apenas uma fachada. Portanto, ele decide acabar com isso antes que as coisas piorem. Com isso em mente, ele lança uma saraivada de ataques, dominando completamente Hyun-sung, assim como antes. De repente, os socos param novamente, e sem hesitação, Hyun-sung se prepara para o ataque que ele assume ser igual ao anterior. No entanto, Do-shu não está mais brincando e o acerta diretamente no fígado, derrubando Hyun-sung pela 3ª vez. Sabendo que Hyun-sung terá dificuldade em ficar de pé, Do-shu informa que ainda restam 1 minuto e 30 segundos. Se Hyun-sung não conseguir ficar de pé nos próximos 15 segundos, será considerado uma derrota para ele. Hyun-sung ainda está tentando se levantar, mas seu corpo não está respondendo. Ele acaba desabando no chão como um homem morto, o que era esperado, já que o golpe no fígado foi preciso e é uma dor que não se pode suportar apenas com determinação. Do-shu decide partir, enquanto Hyun-sung está tendo uma crise existencial, fazendo o seu melhor para se levantar, mas seu corpo não obedece. Ainda assim, Hyun-sung tem uma determinação inabalável. Ele não aceitaria um não como resposta, porque ele esperou por esse dia por muito tempo, enquanto estava em coma e acamado por 10 anos. Ele implorou dia após dia para voltar no tempo, e até orou todos os dias para que alguém o matasse, de modo que não há como ele aceitar a derrota com apenas um pouco de dor, já que não pretende repetir o passado. Enquanto puder se vingar, não importa se ele tiver que passar pelo inferno. Com esse fardo em sua mente, ele consegue se levantar,
surpreendendo completamente Do Shu, pois aquele ataque é algo que até os profissionais têm dificuldade em lidar. Ele se pergunta sobre o tipo de vida que Hyun-sung viveu para ser tão determinado assim, mas mesmo entendendo a desesperança dele, ele não pode permitir que esse garoto viva uma vida cheia de arrependimentos, assim como ele. Então ele decide detê-lo ali mesmo, usando seus movimentos para criar uma abertura para seu punho. Ele golpeia Hyun-sung sem parar, e sem hesitar. Hyun-sung está se esforçando ao máximo para suportar cada segundo disso, mesmo que seu nariz esteja pulverizado e seus dentes se desfaçam. Ele planeja aguentar até o fim, mesmo que seja a morte. Após mais alguns golpes, restam apenas 12 segundos no relógio, mas Hyun-sung ainda está em pé. Porém, Do Shu não aceita isso, então ele o atinge com toda a sua força. Antes que Hyun-sung possa levantar sua guarda novamente, Do Shu continua atacando para encerrar tudo. Mas antes que o golpe final acerte, o tempo acaba e ele não tem escolha a não ser parar. Com esse resultado, ele não pode evitar xingar, pois agora sabe que esse bastardo tem uma determinação incrível. Agora que tudo acabou, ele instrui Hyun-sung a se examinar no hospital, mas lembra ele que não deve dizer que foi ele quem fez isso. Antes de sair, ele ordena a Hyun-sung que o siga para que ele possa lhe passar os detalhes de sua conta bancária. Vemos que há alguns dias um corretor de uma associação de artes marciais mistas ofereceu a Do Shu um acordo. Eles pagariam a ele se usasse drogas mais uma vez e participasse de um combate em seu torneio para exibição pública. Do Shu vê o dinheiro que Hyun-sung lhe deu e pensa que, se não fosse por ele, teria aceitado o acordo. No entanto, agora ele possui os meios para recusar. Enquanto isso, Hyun-sung come tranquilamente uma refeição em casa, dizendo que acabou de enfrentar alguns valentões na escola, então não é nada sério. Ele pergunta à avó se ainda tem a conta de poupança da assinatura habitacional, e ela confirma, dizendo que economiza 100 mil won todo mês, há anos. Hyun-sung comenta sobre o lançamento de um programa de financiamento de apartamentos pela construtora Myeongjin este mês, então eles devem tentar garantir o acordo. A avó acrescenta que, mesmo que sejam selecionados, não poderão se mudar se não tiverem o dinheiro. Hyun-sung diz que está tudo bem, podem pedir emprestado ao banco, ou vender facilmente este apartamento, e se não puderem pagar no futuro, podem vender o direito de venda para outras pessoas. Ela aplaude seu conhecimento sobre imóveis, mas ele diz que isso não é nada demais. Ele sabe que Chang-byung colocará sua avó no topo da lista dos selecionados. No entanto, se pudesse, ele gostaria de dar a ela 100 milhões de won como fez com Do Shu, mas ela ficaria desconfiada sobre a procedência do dinheiro. No dia seguinte, Shin parabeniza Jin-woo pelo trabalho bem feito, e diz que ouviu de outros calouros que Hyun-sung foi espancado. Enquanto Jin-woo fica perplexo ao receber os elogios de Shin, Shin afirma que ele pode espalhar para todos que agora faz parte do grupo dele. Sem entender nada, Jin-woo aceita sair com os valentões depois da escola, dizendo para Shin chamá-lo sempre que precisar. Em sua mente, Jin-woo acredita que essa é uma oportunidade que ele não pode deixar passar. Depois de se despedir, Jin-woo ainda não sabe o que está acontecendo, e decide checar isso pessoalmente. Ele entra na escola para verificar Hyun-sung, e percebe que é verdade, ele realmente foi espancado. Jin-woo nota que Hyun-sung não deve ser tão forte se foi espancado para tal estado, e planeja agir em breve. Ele também diz aos seus capangas que eles devem intimidar todos os calouros, e se alguém falar, brincar, ou interagir com Hyun-sung, sofrerão em dobro por isso. Algum tempo depois, Do Shu diz que Hyun-sung precisa de resistência para tudo o que faz, pois se ele der uns socos e perder o fôlego, o treinamento não valerá de nada. Então, para começar, ele precisa treinar seu corpo. Ele também afirma que, se durante o treinamento Sung sentir que não pode aguentar, ele deve resistir como fez da última vez. Pois se ele falhar na metade antes de completar 2 horas, ele não irá continuar a treiná-lo. Hyun-sung tem que suportar 2 horas de treinamento rigoroso se quiser vencer Shin, que foi treinado por anos. Ele também precisa ficar mais forte para poder enfrentar os caras do Círculo Dourado, que são ainda mais fortes. Do Shu nota a tenacidade de Hyun-sung, e durante as 2 horas de treinamento, ele pressionou Hyun-sung ao limite a cada segundo. Impressionado com a tenacidade de Sung, Do Shu começa a se questionar se deve usar aquele método de treinamento nele. Ele revela que desde que ele foi pego no doping, tem pesquisado como ser o melhor sem métodos ilegais,
e agora aplicará os resultados de sua pesquisa ao treinamento de Hyun-sung. Se ele conseguir acompanhar, se tornará forte o suficiente para fazer qualquer um se ajoelhar diante de seu poder. Uma semana depois, Hyun-sung está na aula se dedicando para aumentar suas notas quando um garoto se aproxima dele. Seu nome é Kim Si-woo. Ele afirma que Sung não fez nada de errado, e que ele não quer ficar ao lado daqueles que estão o ignorando. Hyun-sung pergunta do que ele está falando, e Si-woo explica que Jin-woo o espalhou por aí, que mataria quem tentasse se aproximar de Hyun-sung. Hyun-sung questiona por que ele veio então, e Si-woo diz que eles são próximos desde a escola primária, então mesmo que seja espancado até a morte, ele não pode ignorar um amigo que está sendo intimidado. Hyun-sung percebe que faz tanto tempo para ele, que ele chegou a esquecer que Si-woo tentou salvá-lo antes, mas no final, ele acabou sendo intimidado também. Ele apanhou tanto que teve uma de suas pernas quebradas, e daquele dia em diante, ele também fingiu não o conhecer. Mas um dia, enquanto estava em coma, Si-woo pediu desculpas por ser fraco, e por não conseguir proteger seu amigo. Si-woo chega a prometer que se existir outra vida, ele não o deixará sozinho. De volta ao presente, Sung agarra a mão de Si-woo e diz que ele não deve agir como se fossem próximos. Ele manda a Si-woo fazer o que os outros estão fazendo, pois o que está acontecendo com ele não é da conta de Si-woo. Si-woo se levanta, mas antes de sair, ele lembrando Hyun-sung de que fará o que quiser, e que não o deixará sozinho. Hyun-sung percebe que não sabe que tipo de dor e sofrimento o aguarda, no processo de lutar contra o Círculo Dourado. Mas ele não pode envolver Si-woo nisso. Portanto, todos os relacionamentos, exceto sua família, devem ser cortados. Ele não deve envolver os outros nessa luta. Enquanto se prepara para sair, Hyun-sung ouve que Jin-woo pegou Si-woo e o está espancando. Hyun-sung corre para fora da sala de aula, esperando salvar seu verdadeiro amigo. E assim termina a primeira parte desse manhwa. Se vocês gostaram deste vídeo e querem uma segunda parte, comente abaixo com a palavra Sung, curta, e se inscreva. Até o próximo vídeo.